Chega aí Pronto, tá gravando. Boa noite a todos. Agora sim, boa noite a todos. Eu vou começar perguntando se vocês assistiram o filme que a gente combinou no nosso último encontro. E aí, quero comentários do filme. E em relação com o curso. O que é que vocês viram até agora? O que é que vocês assistiram e conseguiram observar? Quem assistiu? Aline assistiu. Levanta a mãozinha, aperta aí na mãozinha quem assistiu. Ana Raquel assistiu. Não acredito, só as duas aí. Dever de casa, hein? Vai perder ponto. Não assistiu. Dê uma olhadinha, pessoal. Quem não assistiu, assista essa semana, porque realmente faz diferença. É um filme que tem relação total com o que a gente está dizendo aqui. Entendeu? O pessoal que assistiu, fala um pouquinho. Ana Raquel e Aline, que assistiram o filme. Começa aí, Aline. Começa aí, Ana Raquel. Para o ímpar. Eu não falo. Aperte a mãozinha, para o ímpar aí. Não, começa aí, Ana Raquel, porque eu falo demais. Aí você já começa, eu falo, só complemento. Mulher, mas assisti desde o curso passado, não vale não, tem um spoiler já. Aliás, você que assistiu pela primeira vez. Não, então, eu assisti pela segunda vez, mas há muito tempo atrás eu havia assistido esse filme. E a primeira cena que me fez lembrar do curso foi o momento, né, em que ele diz assim que eles ficam calados, né, durante a sessão, e porque ele diz que isso faz com que para o desenvolvimento da confiança em que ele pode falar quando ele quisesse falar, e isso eu entendi como se fosse uma forma de não gerar reatância, né? De dar liberdade para ele, dele falar, né? Assim, de não insistir, de não ameaçar a liberdade dele de decidir, né? Isso, exatamente. Vocês chegaram a ver a questão dos estilos, o Robin Williams adotando vários estilos terapêuticos, ficou evidente para as duas? Sim, confrontativo. Né? Autorrevelador. Autorrevelador. Muito autorrevelador, né? Achei assim, às vezes... Eu achei até me fiz uma pergunta no final do filme, pensei assim, se ele não tivesse as mesmas... Se ele não tivesse um histórico, a mesma vivência, né? Será que ele teria essa... Não sei, esse jogo de cintura, né? De fazer essa autorrevelação do terapeuta, né? Sim, sim. Mas ele usou o estilo humorístico também, né? Naquela cena que ele fala da esposa, né? De como a esposa dormia e etc, né? Que eles riem bastante, né? Achei que esse foi um momento de quebra-gelo mesmo, assim, acho que foi o primeiro momento em que ele quebrou o gelo na sessão, assim. Sim. E a forma impor limites agora não sei, não me há, né? Ele impõe limite na primeira sessão, né? Que ele até, né? Isso hoje, sei, hoje dava processo, né? E se você for prestar atenção... Pega no pescoço. Não, pegar no pescoço, aquilo ali é coisa de filme. Tá? Foi do filme, né, gente? Aquilo ali não existe, não. Mas você nota que a questão do compromisso do cliente, né? Então ele passou por vários terapeutas, nenhum terapeuta conseguiu o compromisso dele. Aí de repente o Robin Williams começa a trabalhar justamente esse compromisso. E vai trabalhando devagarinho esse compromisso. Ele passa ali alguns momentos trabalhando justamente o compromisso do cliente. Entendeu? E aí ele adota vários estilos para isso, ele vai mudando esses estilos. O professor lá tinha pressa, né? E ele diz assim: olha, não adianta. Se você tiver pressa, ele não diz com as palavras, claro, mas se você não tiver pressa, vai gerar reatância no Matt Damon lá, né? No caso, e ele vai fugir, entendeu? E ele vai fugir. Então, foi isso que foi trabalhado o tempo todo, né? Foi isso que foi
foi colocado. A questão do perfil de resistência, da dimensão de resistência, ele tem uma tendência muito forte à autoconsistência, ele usa muita agressividade para manutenção dessa autoconsistência também. Ele não trabalhou, diga Raquel. Não, eu acho que a jogada do Robin Williams foi justamente essa. Ele não queria causar reatância no paciente. Todos os outros terapeutas, de alguma forma, causavam, né? Mexiam com a reatância dele, mas Robin Williams, ele foi totalmente sabendo o limite do paciente. Se ele não quer falar, ok, não vai falar. Se ele não quer compartilhar, não vai compartilhar. Então, ele deixava ele bem à vontade, porque o que esse paciente mais tinha era reatância. Quando ele sentia que a liberdade dele estava sendo privada, aí ele perdia todo o vínculo terapêutico com o terapeuta. Então, a jogada do terapeuta foi essa, não atingir a reatância. E por aí que ele foi criando o vínculo e a aliança terapêutica. Você via que ele por mais que o paciente, né, ele não participasse tanto das sessões, ele fosse só para ficar calado, para ficar falando coisas aleatórias, ele pelo menos ia. É como você falou, né, dar um passo para pelo menos o paciente ir para a próxima sessão. Isso. Então, pelo menos na próxima sessão ele estava. Isso me lembra dois pacientes que eu tive, bem interessante essa história, essas duas histórias. Um era um adolescente que ele não falava em sessão, então ele ficava, tudo que perguntava ele fazia, ou ele fazia uma expressão, ou ele fazia um movimento com os ombros. Tá? Eu dizia, tudo bem, como é que você está? Como é que foi o dia? Foi 5 sessões assim. Depois da segunda sessão, eu desisti de perguntar. Ele chegou na sessão, eu peguei um monte de papel, deixei lá fácil. Perguntei se ele queria desenhar. Aí ele disse, eu falei, fazer origami. Você quer fazer origami? Aí ele balançou a cabeça. A gente começou a fazer origami. E aí eu fazia eu sei fazer um pouquinho de origami. E aí eu ia fazendo uns e ensinando ele a fazer. E fui ensinando ele, você faz assim, dobra assado, você tem aqui esse origami. E aí ele ficava interessado. Eu notei ele começar a se interessar. Eu estava estabelecendo um vínculo só naquele momento. Entendeu? Somente. Depois da 5ª sessão, eu fiz uma pergunta e ele falou. E aí eu fui, obviamente, reforçando isso gradativamente, né? E esse paciente ficou comigo, acho, quase 1 ano e meio. E o segundo caso, bem interessante, também era de um paciente que tinha mutismo eletivo, diagnosticada, por psiquiatra, inclusive. E a sessão funcionava assim. Eu perguntava para ela respondia para a mãe, e a mãe me respondia. Você era uma garota, devia ter uns 12 anos. Eu perguntava de novo, ela respondia para a mãe, e a mãe me respondia. E um dia eu perguntei o que ela gostava de brincar. Ela respondeu para a mãe, pega-vareta. Tinha uma pega-vareta lá e comecei a brincar. Passei 2 sessões brincando com ela de pega-vareta. E ela não falava nada comigo. Até que eu tomei uma decisão na sessão. Eu decidi que ia começar a roubar no jogo. Entendeu? Então, jogava o pega-vareta, eu pegava, mexia, e eu simplesmente só pegava e contava um pontinho para mim. Então, pá, ganhei aqui um palitinho. Quando ela pegava que mexia, eu dizia, opa, não, mexeu, deixa aí, tá? E assim eu fui fazendo. Cada vez que eu pegava e mexia, ela levava um susto. Era bem engraçado. Assim, mas, enquanto ela não falasse, eu não mudava meu posicionamento. Até que teve um dia que ela chegou e disse assim, mexeu. Eu disse, oi? O que foi que você falou? Aí ela disse, mexeu. Eu disse, desculpe. Aí fui devolver a vareta. E desde então ela começou a falar comigo. E o vínculo começou a se estabelecer novamente. A ponto dela ser assertiva e brigar comigo às vezes. Você mexeu dessa vez, não sei o que tal. Tá? Então, olha só que interessante. Não tem livro que fala sobre isso. Certo? Aquela coisa do cinto do cinto de utilidades do Batman, que eu falo sempre. Não tem literatura que me diga que um origami... Não tem literatura que diga assim, faça origami com seu paciente. Ou roube no jogo. Esse principalmente. Você nunca vai ver num livro dizendo para roubar. Mas foi justamente isso. Na verdade, assim, eu não estava roubando para ganhar. Eu estava roubando para poder justamente provocar uma reação na minha paciente. E o resultado foi maravilhoso. Entendeu? Então são 2 exemplos que eu guardo com muito carinho no coração. Esses 2 exemplos que realmente o resultado foi muito bacana. Tá, pessoal? Aí vem sempre essa pergunta que a gente estava falando para Ana Raquel. Tá, eu roubei no jogo. Foi terapêutico eu ter roubado no jogo? E aí, o que é que vocês acham? Entendeu? Foi terapêutico eu ter feito origami com o paciente? E aí, o que é que vocês acham? Né? Sim, com certeza. Foi sim, estabelecimento de vínculo. Né? Exatamente. Então, assim, se foi dessa forma, sim.
Esse é que é o grande detalhe, essa é que é a grande pergunta para você saber se sua conduta ela é adequada ou não é, tá? É terapêutico para o paciente. Você não pode, eu não posso ir para um jantar com meu paciente, no caso, né? Porque simplesmente para poder comer um jantar ou para ter uma boa conversa. Não é o fim. Esse nunca pode ser o fim, tá? O fim é ser terapêutico ou não é, ok? Se você for adotar pela FAP, se você for entrar pela FAP, no caso, a FAP vai dizer de maneira muito clara e evidente, certo, que o ambiente de modificação da conduta é onde ele ocorre. Tá? Skinner, inclusive, fala isso. O melhor momento para você mudar um comportamento é justamente onde ele ocorre. Ah, exatamente, Sabrina. Então, porque depende dos reforçadores, né? Falando de maneira bem comportamental, depende dos reforçadores. Entendeu? Então fica a dica, pessoal. A grande pergunta é: a minha ação é terapêutica ou não é? Estilo confrontador, né? O Robin Williams teve o estilo confrontador. Foi terapêutico para o paciente? Ora, um paciente sem limite um estilo confrontador é extremamente terapêutico. Se o paciente tem dificuldade de estabelecimento de limites, tá? É extremamente terapêutico a gente usar às vezes um estilo confrontador. Vamos lá. Hoje a gente entrou no capítulozinho de Ellis, tá? Aquilo ali é uma tradução tabajara que nós fizemos, pessoal, do capítulo do Ellis, ok? Porque realmente o livro é todo em inglês, o material dele é todo em inglês, vão ter outros capítulos também, acho que lá pro finalzinho a gente pega mais uns 3 ou 4 capítulos do livro dele, tá bom? Principalmente quando a gente fala de técnicas de quebra de resistência, né? Técnica zigue-zague, né? O técnico de falar idiotia, a técnica de falar idiotice, então assim, a gente pega outro material dele, tá? Mas vamos lá. O que ficou de relevante na aula passada, né? A gente falou muito dos pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais, tríade cognitiva, tudo vinculado à resistência, né? Formulação de caso clínico, formulação de resistência, distorções cognitivas e a formulação de resistência. Depois me peçam, lembrem de me pedir, eu tenho esse arquivo em PDF, ok? Da formulação de resistência, eu esqueci de mandar para vocês, tá? Para não ficar só no slide, me lembrem que eu envio. Tá bom? Às vezes eu tô com bastante atividade, acabo esquecendo. Aliás, deixa eu botar aqui na minha agenda, que aí eu não esqueço. No caso. Pronto. Deixa eu ver o comentário que fizeram. Certo, Sabrina. Depende, a mesma pergunta. Foi terapêutico? Você acha que vai ser. Você na hora imaginou se seria terapêutico ou não seria? Depende muito como o paciente vai reagir com essa agenda oculta. Entendeu? Às vezes para falar de agenda oculta, eu falo muito de necessidade, né? Que é uma maneira mais branda de falar de agenda oculta. Então, eu falo muito sobre a necessidade do paciente, que aquilo é uma necessidade específica dele, que ele tem. Eu vou abordando um pouco por aí, tá bom? Você quer falar qual foi a agenda oculta que você identificou? Pode ser. É Pois não. porque é uma paciente, uma adolescente que ela já vinha falando em algumas sessões sobre a mesma coisa. Sempre ela traz coisas do relacionamento dela que é como se ela fosse a culpada e ela estivesse cansando o namorado dela. Sim. Ela sempre diz, ele vai cansar de mim. Uhum. Aí eu percebi que ela estava fazendo por onde cansar ele, entendeu? Sabrina, não tá saindo áudio. Tá ouvindo? Você está, pessoal? Ou não? Peraí, só um minutinho. Não. Falem aí, por gentileza. Só para Oi. saber se o áudio está funcionando. Tá ouvindo, professor? Oi, oi, oi. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Estamos Falem. falando. Pessoal, aconteceu algum problema no Meet? Deixa eu sair e voltar só um minuto, por favor.
Pessoal, eu tive algum problema no computador aqui. Não ouvi vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Botem no chat, porque eu não consegui ouvir. Vocês conseguem me ouvir, né? Escrevam no chat que aconteceu algum problema, que eu não sei o que foi, né? Teoricamente foi no computador aqui que eu não estou conseguindo ouvir. Como se fosse um problema de placa. Não consigo, não estou conseguindo ouvir. Tá? Então a comunicação vai ter que ser um pouco pelo chat. E aí você faz o seguinte, Sabrina. Depois você me conta direitinho, tá? Sobre isso, em outro momento você me conta para poder conseguir te ajudar. Tá bom? Tentei verificar aqui, tentei ver, não é mesa de som, não é nada. Então é algum problema no computador. Mas aí eu vou continuar a aula mesmo assim. Então hoje vamos ver diversas manifestações de resistência de Ellis, né? Ellis, ele catalogou algumas manifestações de resistência, e vocês vão ver no futuro que ela tem uma relação direta com as dimensões de resistência, tá? Então vai ter uma relação direta, obrigado, Renato, com as dimensões de resistência, que é bem bacana de ver essas dimensões, ok? Vamos trazer conceitos envolvidos por eles, né, e as crenças associadas a cada um deles. Então, tem bastante exemplo para poder trazer para vocês. Então, o objetivo é promover a associação entre as crenças manifestadas pelo paciente e o processamento de informação. Vocês podem ver, pessoal, que eu estou sempre falando de processamento de informação, tá? O tempo todo eu vou estar trazendo... tá, desculpa. É porque eu esqueci de... Pronto, agora vai ver, tá? A gente vai estar sempre fazendo referência a esse processamento de informação. É muito importante a gente, a partir de agora, ter essa percepção, entendeu? Que é uma informação sendo processada mesmo, tá? Então, tudo que a gente percebe, tudo que a gente sente é processamento de informação. Alguns a gente consegue nomear. Claro, a gente não consegue nomear tudo, nem ficar atento a tudo, mas reatância, teoria da autoverificação, dissonância cognitiva, né? As regras, de modo geral, regra é processamento de informação também. É muito importante que a gente se dê conta delas e que a gente perceba essa manifestação, tá bom? No caso. Então vamos lá. Primeiro, né, novamente, trazendo aqui o conceito de Ellis. Resistência à mudança da personalidade tem sido observada por muitos filósofos, de modo geral. Então, assim, a personalidade às vezes se enrijece, e o Ellis ele puxa muito por transtorno de personalidade também, tá? E mais recentemente, né, por Freud e outros psicoterapeutas que o seguiram, ok? Muitos filósofos em seguida por Freud, tá? Então, Turkey Mayes, ele define resistência, é o comportamento do cliente rotulado como antiterapêutico. Então, ele vai no sentido oposto à mudança, ao processo de mudança. Então, a dimensão de resistência mesmo, que eu vou falar a partir da aula 10, tá? Ele é a justificativa, as ações específicas que impedem o processo de mudança. É isso que é a dimensão de resistência. Então, existe uma série de ações ali que vai impedindo o processo de mudança. Por exemplo, você está fazendo o questionamento socrático. Mas por que você tem medo de falar em público? Porque as pessoas são muito cruéis. E se você tentar se expor um pouco mais? Então significa dizer que será terrível, eu não vou conseguir lidar com isso. Mas vamos tentar. Doutor, não quero tentar. Então, assim, eu vou fazendo a manutenção do meu problema, na verdade. Então, isso é a dimensão de resistência, né? Então, acaba sendo considerado como uma atitude antiterapêutica, esse processo, tá bom? Resistência saudável e normal, né? Então, existe uma resistência que ela é natural e ela é normal, ok? Por quê? Porque nós, como eu sempre estou dizendo, o ser humano ele precisa se defender em algum grau. Então, se eu tenho alguma novidade, alguma condição nova que, de fato, passa a gerar algum grau de desconforto, a tendência natural é a resistência, é você tentar se defender. Então, às vezes os clientes resistem saudavelmente à mudança. Exemplo disso, quando sentem que seu terapeuta erroneamente os vê como tendo motivos inconscientes que eles realmente não percebem. Isso aqui é dito por eles, tá? Isso aqui não é dito por mim, não. Ok? Tanto que eu botei aí as aspas para poder fazer referência a ele. Então, assim, mas traduzindo, quando algum terapeuta quer fazer uma interpretação deles, que de fato eles não conseguem enxergar aquela interpretação. Então, a gente considera isso como sendo uma resistência saudável. Aí vocês podem me dizer assim, mas Diego, mas se ele tiver de fato, se for não percebido, é uma condição não percebida,
a gente vai tentar trabalhar, como a gente falou no início da primeira aula, a condição da terapia cognitiva é pegar conceitos que estão ali no pré-consciente, tá? E tentar trazer a consciência. Esse é que é o grande detalhe da TCC. É isso que a TCC faz. Tentar realmente revelar pensamentos automáticos, padrões emocionais que ele não consegue identificar e fazer com que ele identifique. Entendeu? Essa que é um pouco a nossa lógica de trabalho, né? É isso que a gente costuma fazer. Então, quando sente que seu terapeuta, né? Então, agora no caso, você quer empurrar uma interpretação que não faz nenhum sentido para o paciente, aí realmente isso é muito complicado. Então, a condição de trabalho da terapia cognitivo-comportamental é uma díade. Nós estamos construindo juntos esse conceito, essa visão do paciente. Não sou eu que digo especificamente o que é que o paciente tem ou deixa de ter. Até quando eu vou falar de diagnóstico, eu tento construir com ele. Você se identifica com situação tal, me identifico, tá? Então, se eu for dar o diagnóstico, né, a hipótese diagnóstica do paciente, eu falo, olha, existe um quadro clínico que tem esse nome, que junta justamente essas características. É quadro clínico tal, tá? Você se identifica com o que está descrito aqui, você realmente se vê nessa condição, certo? Em seguida, eu já antecipo a teórica catastrofização do paciente. E eu chego para ele e digo, olha, agora isso não significa dizer que você vai ficar assim pro resto da vida, que a gente pode realmente trabalhar para poder entrar no processo de mudança dessas características e assim por diante, tá? Então, a resistência pode ser saudável e normal. Ok? Nós precisamos resistir algumas vezes, né? Em alguns conceitos. O processo de reatância, inclusive, ele é saudável e normal. Toda vida que alguém chega para você dizendo que você tem que fazer coisa A, B e C e você resiste, tá? A gente considera isso como tendo uma relativamente ser saudável, ok? No caso. Então, esses clientes se recusam a aceitar interpretações sobre eles, tá? E resistem ou fogem saudavelmente do tratamento quando o terapeuta insiste na interpretação. Nesse caso, o cliente não está se rebelando contra o terapeuta, ele está simplesmente se protegendo. Até porque, se ele aceita uma interpretação que não condiz com a realidade ou não há identificação da parte dele, não haverá mudança. Não tem o que mudar se a interpretação é falha, no caso. Certo? Então, nesse caso, quem tem o problema real e está resistindo ao tratamento eficaz é o terapeuta. Acontece que o terapeuta ele pode entrar em processo de resistência, né? Ele pode entrar porque terapeuta também tem autoconsistência, validação. Eu vou dar aqui um exemplo, jogar aqui um problema para vocês resolver, tá? Vocês podem, né, como o áudio não está funcionando, vocês podem botar por escrito. A condição de você, quando o paciente começa a te elogiar, dizer que você é a melhor terapeuta, que você é muito bacana, é muito legal, que não existe terapeuta como você, entendeu? Pensa um pouco nessa situação, tá? Como é que você se sente? Como é que você reage nesse momento? O que é que você faz num momento como esse? Entendeu? E aí a gente precisa começar a identificar um pouco desse processo, né? O que é que acontece aí, tá bom? Pessoal, só ver aqui se uma pequena mudança, ver se o áudio volta a funcionar. Não, realmente não tá voltando, não. Então, quando tem esse elogio, muitos terapeutas eles ficam envaidecidos com essa condição. Puxa, que legal, olha, a pessoa me acha top aí. Tá. A linha mãozinha tá levantada, você quer perguntar alguma coisa, no caso? Tem que digitar, que eu não tô ouvindo. Tá. Então, é muito comum o terapeuta ele ficar envaidecido num momento como esse, né? Ele fica envaidecido, ele acha que de fato ele fica engrandecido e é muito comum, por exemplo, ele se deixar levar por esse elogio, entendeu? No caso, não, tranquilo, tá? Então é muito comum nesse caso. Então, assim, isso é um processo, isso não deixa de ser um processo de resistência também. Isso não deixa eu dizer uma informação importante, do mesmo jeito que o paciente tem agenda oculta, o terapeuta também tem. Nós todos aqui, que estamos aqui, temos motivos específicos pelo qual, e eu vou falar isso, acho que lá para a 20ª tanta, né, aula, nós temos motivos específicos para atender, que não é a mera evolução clínica do paciente. Isso acontece, tá, pessoal? E a gente nem percebe, ok? Mas acontece de a gente ter aí condições clínicas, né, motivos específicos que não é a melhora do paciente. Exemplo, sim, vai descer. Outro exemplo,
fazer autovalidação das suas características e competências. Outro exemplo, ter controle sobre as pessoas, tá? Outro exemplo é você tentar conquistar as pessoas, né? E você estar numa condição de conquista das pessoas. Tudo isso é exemplo de agenda oculta do terapeuta. Quando a gente falar de contra-transferência, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá certo? Se vocês forem parar para pensar, tá? Todos vocês têm um motivo para atender que não é exatamente a melhora do seu paciente. Não que você não queira a melhora dele, mas você também quer alguma condição como essa, tá? No caso. Pena que eu não posso ouvir vocês. Então, resistência que é natural à condição humana, né? Então, não devemos estudar apenas por que tantos clientes que gastam tempo e dinheiro consideráveis em terapia resistem a mudá-los, né? Mas também porque muitas pessoas, dentro e fora da terapia, realmente mudam. O que é que faz o processo de mudança? O que é que causa? O que é que leva alguém a querer mudar? Entendeu? O que é que leva alguém a procurar um terapeuta especificamente? O que é que ele quer? Exatamente. Hoje, quando um paciente chega no meu consultório, a primeira pergunta que eu faço é isso. Essa pessoa está vindo aqui por quê mesmo? Porque nem sempre o que é revelado é o real, ok? Nem sempre o que é dito a você é o que realmente acontece. Então, muitas vezes, o paciente ele tem uma agenda oculta e isso interfere no processo diretamente, tá? E eu começo a procurar essa agenda oculta também. Deixa eu ver aqui a pergunta de Ana Raquel. Mas aí a gente tem a gravação, ficaria com 2 gravações, seria mais complicado, Ana Raquel, tá? Infelizmente, é um problema no computador. Eu botei aqui o YouTube não funcionou também. Certo? Deixa eu fazer aqui uma última tentativa. Realmente, infelizmente, não estou conseguindo. Vamos do jeito que tá, dá pra gente tocando, tá? Vocês vão digitando. Infelizmente, deve ter sido, assim, não estou escutando nada do meu computador, deve ter sido algum problema de placa de áudio. E aí, se for problema de placa de áudio, infelizmente, não vai ter muito o que a gente fazer. Tá? A Aline está dizendo... Eu costumo dizer mais ou menos assim, agradeço o reconhecimento, mas me vê desta forma por mérito seu. Entendi. Às vezes eu nem falo nada, eu só realmente... Opa, a câmera mudou aqui. Às vezes eu só aceito e fico calado, tá? Eu não reforço, Aline. Nem de que sim, nem de que não, nem de que gostei, nem de que não gostei. Entendeu? Só, ok. Tá, obrigado. Então, geralmente é um posicionamento só assim, sem muito extravagância, né? Na ação. No caso. Então, vamos continuar. A natureza da mudança, né? Então, a automodificação completa é muito raro uma pessoa mudar completamente, muito difícil, com terapia ou sem terapia, ok? Então, condições especiais, no qual ocorrem mudanças espontâneas, né? Que as pessoas mudam naturalmente. A gente tem dificuldades pessoais, a pessoa passou por um grande problema, tipo alcoolismo, a perda de alguém querido, e a pessoa resolve mudar. Eu já vi muito jovens que tem aquela vida assim, bem na maciota, vai levando, sem trabalhar exatamente, né? E de uma hora para outra ele resolve realmente começar a trabalhar porque perdeu algum ente querido, qualquer coisa do tipo. Então, isso serve como uma motivação, né? Quando a gente para ver
a etiologia da palavra motivação, né, o significado específico, a gente vê que está falando de motivo para poder agir, ok? Às vezes a pessoa passa por uma situação desse tipo, uma dificuldade pessoal, e ela arruma um bom motivo para poder agir. As pessoas podem mudar por motivos errados, motivos que não são realmente os melhores, tipo, querer provar para os outros que é melhor do que elas, ok? Eu tive um grande amigo meu, que ele era um aluno assim, bem mediano na escola, e o pai dele era um militar. E o pai dele batia muito nele cada vez que ele tirava nota baixa. E um dia ele chegou na escola e disse assim, meu pai nunca mais bate em mim, eu vou estudar para ele nunca mais bater em mim. E não deu outro, só tirava 10 depois disso. Entendeu? Então, assim, ele mudou, mas vamos convir que não é um motivo adequado para essa mudança específica, né? Claro, se eu fosse ele, eu também mudaria para parar de apanhar, mas vamos convir, não é o melhor motivo para poder estudar. E algumas pessoas realmente elas têm facilidade, porque ela vê o processo de mudança como algo agradável, entendeu? A gente tem uma condição natural, humana, que o pessoal da psicobiologia estuda muito, ela estuda muito ligada a um padrão comportamental, que é o alimentar, mas eu acho que ela pode ser replicada e a gente pode falar de uma maneira mais ampla, né, que é a neofobia, é o medo do novo. Todos nós temos um medo absurdo do novo. Falar em público, a gente estava falando agora há pouco da simulação de caso clínico. Participar da simulação de caso clínico, né, para algumas pessoas é terrível. Ana Raquel participou bastante e Ana Raquel ela tinha uma certa insegurança no início. Uma frase que eu disse para Ana Raquel foi a seguinte, eu disse, Ana, olha só, quanto mais você aparecer, melhor você fique, quanto mais você aparecer, mais conhecida também. Então as pessoas vão começar a lembrar de você. E isso vai trazer uma grande vantagem. Você vai melhorar, você vai realmente melhorar a sua habilidade de comunicação. A partir daí, você vai realmente poder se ver, entendeu? A partir daí, e você, além de tudo, vai ser mais lembrada. Então, você tem uma chance maior de crescer, inclusive, a partir daí. E não deu outra, né, Ana? Você só não pode falar, pode escrever, né? Mas não deu outra também. Então, quanto mais a pessoa ela vai aparecendo, obviamente que mais ela vai ficando conhecida, no caso, tá? Olha, Ana Raquel, só benefício. Então, algumas pessoas levam a ideia de mudar, né, como algo tranquilo, algo fácil. Como foi o caso de Ana Raquel, assim, causa ansiedade. E aí vem um pouquinho da questão da baixa tolerância à frustração, que a maioria das pessoas elas não toleram sentir desconforto emocional. E algum grau de desconforto emocional, eu digo muito que é impossível você não sentir. Todos nós sentimos algum grau de desconforto emocional e tudo bem, tá? Faz parte da vida sentir algum desconforto emocional. Ok, pessoal? Pois é. Ana, bota aí só, digita aí só o quanto de ansiedade você tinha antes e quanto você tem hoje, pra gente ter uma referência. Nas primeiras vezes era quanto sua ansiedade e hoje é quanto? Antes 7, hoje 4, tá? 4 ou até 3. Então já diminuiu bastante. Então olha só, quanto mais a pessoa ela aparece, né, mais fácil fica. O lance da rádio teve a ver também, em partes, teve a ver também com uma dificuldade pessoal. Eu como você já sabe, eu era muito tímido, até meus 22 anos de idade, e eu comecei a enfrentar muita coisa, né? Então eu aprendi que se eu enfrentasse esse medo ia diminuir. E eu comecei a enfrentar o que podia e o que não podia. No ano passado, veio uma pessoa aqui na clínica perguntar se eu queria ter um programa de rádio. Eu já tinha ido, eventualmente, para rádio, assim, algumas poucas vezes. Mas ele veio perguntar se eu queria ter um programa de rádio. E eu achei aquilo legal e disse, quero. Vamos lá, já enfrentei um bocado de coisa, rádio vai ser moleza. Fui para rádio, moleza nada, eu achava super difícil. Está lá, é rápido, a rádio é muito rápida, você tem que pensar muito rápido e aquilo dá uma certa insegurança em você, né? E aí o que eu fiz foi, então, Edinaldo já tinha falado também sobre a possibilidade de a gente construir uma rádio, eu falei, então eu vou criar uma rádio para poder realmente eu falar o máximo que eu posso, né? E quanto mais eu enfrentar essa condição, melhor, tá? Betânia, enfrentamento, no meu ponto de vista, é realmente a melhor solução para os medos. Você vai fazendo de maneira gradual e você realmente vai ficando melhor, entendeu? Precisamos, Bruna. Eu peço desculpas. Toda a vida eu digo que vou falar e fico simplesmente, né, as coisas vão tomando conta no dia a dia e eu esqueço de tocar no assunto. Mas precisamos sim, você tem razão.
sobre isso. Foi uma condição que me ajudou muito, tá? Olha a agenda oculta, tá certo. A gente discute sobre a agenda oculta, inclusive, tá? Nesse dia. Mas realmente ela funcionou como algo muito bacana. E hoje, realmente, para mim, é bem mais fácil falar em microfone, tá? Não tenho exatamente mais tanta dificuldade. Então, quanto mais a gente enfrenta, melhor, no caso. Tá bom, pessoal? Aline Gonçalves teve um tempo que ela tinha medo de tomar choque na tomada. E aí toda vida, assim, logo no início do casamento, toda vida ela ficava pedindo para mim colocar a tomada. E aí eu fazia o seguinte, ela tava deitada na cama, geralmente, né? Dizia, bota essa tomada para mim. Eu segurava na cama e botava a tomada. Aí ela diz, não faça isso não, se tiver um choque eu vou morrer. Eu digo, engraçado, eu posso morrer de choque, você não pode, né? Você simplesmente coloca a responsabilidade da morte do choque para os outros, no caso. E aí eu ficava brincando um pouco com isso, até que teve um tempo que eu pedi para ela segurar na minha mão. Eu falei, eu boto, você segurar na minha mão. Se segurar na minha mão, aí eu boto a tomada. Ela segurava e eu botava. Tá? Até que teve um tempo que ela mesma começou a botar. Então, hoje o medo dela de tomada é nenhum. Tem nenhum medo de tomada. Tá bom? Então, por outro lado, quase toda história de mudança de personalidade, né? Estava falando aqui das mudanças naturais, mostra que é bastante difícil. Então, assim, algumas pessoas podem mudar de maneira natural, mas de modo geral é muito complicado esse processo de mudança e muito difícil, tá? Então, sem incentivo, motivações especiais ou realmente técnicas específicas, é muito complicado alguém mudar, tá bom? Exemplo de crenças que levam a um perfil resistente, tá? Primeiro, não é apenas difícil para mim mudar, mas é muito difícil. Que horror! Acho melhor desistir de tentar fazer isso, tá? Segundo, tentar mudar e falhar ao fazer essa mudança seria horrível. Eu não posso falhar, eu não aguento. Isso realmente provarei que pessoa inadequada eu sou. Então é melhor não arriscar esse fracasso, né? As pessoas próximas, como meus pais, meu cônjuge, meu chefe, devem ver o quanto é difícil para mim mudar, sou um inútil, e assim por diante. A pessoa vai auto-justificando esse processo de não mudança, ela vai sempre auto-justificando, tá bom? Então vamos lá. A partir daqui a gente começa a ver os motivos pelos quais as pessoas resistem, o que é que leva realmente a esse processo de resistência, tá bom, pessoal? Vamos começar a dar uma olhadinha nisso, tá? Primeiro, resistência resultante de distúrbios emocionais. Então são pacientes que têm principalmente transtornos de personalidade, transtornos psicóticos graves, tá? Que são quadros clínicos que realmente levam a uma dificuldade específica na mudança. Esses pacientes têm dificuldade de mudar. Em especial, vou falar de transtorno de personalidade, que é uma prática mais comum minha, né? Eu tenho pacientes psicóticos, mas é menos, uma quantidade menor. Transtorno, eu acho que 60%, 70% dos meus pacientes têm algum grau de transtorno de personalidade, tá bom? No caso específico, esses pacientes eles têm um nível de rigidez muito, muito elevada. E aí tem uma frase que eu costumo dizer muito, que o grau de sofrimento que essas pessoas tiveram no decorrer da vida é tanto que elas enrijeceram, tá? E elas não conseguem abrir mão daquele padrão de funcionamento delas. Então, os clientes que estão comprometidos emocionalmente têm uma tendência ainda mais forte de resistir à mudança. Então, se há um comprometimento, no caso, esses pacientes têm uma tendência a generalizar a informação e aí eles passam por uma dificuldade de mudar. Eu atendi uma pessoa um tempo desse, bem interessante. É uma coisa muito típica de empresário, isso, muito, muito comum, tá? Por algum motivo, empresários, eles são há muitas tentativas de enrolar os empresários, principalmente os maiores, né, que têm um poder aquisitivo maior. O que acontece? Eles começam a desenvolver um padrão de transtorno de personalidade paranoide. Então, isso vai se fortalecendo. Que tem policiais, também acontece muito com policiais, isso, tá? E aí chegou uma pessoa que era empresário para mim, dizendo exatamente isso. Olha, eu estou começando assim a não confiar mais em ninguém. Porque eu já fui enrolado tantas vezes que eu simplesmente não consigo mais confiar nas pessoas. Eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Ele começou a relatar essas dificuldades pelo qual ele passava, né? Então dificuldades bem típicas, né?
E aí a gente começou a tentar discriminar. Então a maneira que eu tive de poder ajudar ele é tentar fazer com que ele saísse da generalização e entrasse num processo de discriminação, que algumas pessoas são confiáveis, dá para confiar e assim por diante. Pessoal, eu tive aqui uma sacada, que eu acho que vai dar certo. Só um minutinho, me dá 2 minutos aqui que eu vou conseguir escutar o áudio de vocês agora. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora. Peraí. Não deu certo. Me enganei da microfonia. Não deu certo. Tá? Foi uma boa ideia, mas isso não deu certo. Então tá. Então vamos continuar do jeito que tá. Então, impasse. Pacientes que estão em tratamento por vários anos e faz pouco progresso, tudo isso é essa condição de distúrbio, né? Pacientes com transtorno de personalidade costumam passar muito tempo, ok? Pode passar muito tempo em processo terapêutico. Posso dizer que uma dimensão frequente dos transtornos de personalidade é a autoconsistência? Eu posso... A autoconsistência é a insistência da manutenção do padrão, né? Eu fico justificando, ou só encontro pessoas que afirmam a minha teoria, ok? Por exemplo, só lido com pessoas que afirmam a minha teoria, para poder eu conseguir fazer a manutenção do pensamento. Isso é que é autoconsistência. Né? Eu posso dizer assim, eu não diria dimensão, eu posso dizer que esse padrão insistente e a tentativa de fazer valer esse modo de pensar, isso sim é autoconsistência. Ana Raquel. Ok? Isso é que é autoconsistência, tá? Algumas pessoas começam a relativizar, às vezes, né? Pacientes com esse perfil. Então, pacientes complicados e difíceis, o Ellis chamou de neuróticos legais, né? A gente vai relativizando um pouco essa característica, a gente deixa de ver isso como um transtorno de personalidade. E ver como ele está chamando aí de neuróticos legais, tá? Então, a visão de Ellis sobre esses pacientes com distúrbios emocionais graves. Clientes com graves transtornos de personalidade limítrofe, por sua própria natureza, né? Está falando do borderline aqui, parecem resistir a qualquer tipo de tratamento a curto prazo. Ok? Qualquer tratamento a curto prazo há uma tendência à resistência. Eles são alunos lentos, que nasceram e foram criados em rígidas caixas cognitivas e emocionais. Eles têm grande dificuldade em aprender a mudar. Não importa que tipo de terapia realizam, não importa se é psicanálise, TCC, né, humanista, eles vão ter dificuldade nesse processo de mudança. Na minha opinião, eles têm fortes características biológicas, bem como tendências de aprendizado social para serem do jeito que são. Isso inclui sua forte resistência à mudança e sua exigência, na maioria dos casos, ao tratamento a longo prazo. Tá certo? Então é uma característica, tá? É um perfil. Eu falo muito que trabalhar com resistência terapêutica, no caso, não significa dizer que será rápido, né? Algumas pessoas criam a expectativa que porque está trabalhando com resistência terapêutica, rapidamente você vai conseguir mudar o seu paciente, tá certo? Mas pelo menos assim, você tem estratégias melhores, você consegue algum avanço. A maioria das pessoas que trabalham com transtorno de personalidade e o paciente fica ali no processo ou de validação ou de autoconsistência, eles ficam sem saber o que fazer, boa parte das vezes. Eles não têm ideia, não está em protocolo de nenhuma abordagem o que fazer com um paciente com esse perfil. Tá? Não é dito em nenhuma situação ou circunstância como agir num momento como esse. Quando o paciente está querendo que você só fique balançando a cabeça, validando. Eu até brinco, não tem literatura isso, mas eu brinco muito que tem o terapeuta plateia. Né? É o terapeuta que fica só validando.
Tudo que o paciente fala, ele fica validando. Então, ele é quase pago só para fazer a confirmação dos padrões de crença do paciente. Esse terapeuta, incrivelmente, ele costuma ter muito paciente, mas ele não muda ninguém. Tá? Então, esse processo de... A validação, a validação, ela até é importante em alguns momentos, mas não dá para fazer a vida toda. Você não dá para passar 15 anos com o paciente fazendo validação, certo? Então, você, até o paciente, ele gosta de você, ele acha o máximo, ele adora esse estilo terapêutico, entendeu? Só que ele não vai mudar. Você não vai realmente ajudar o seu paciente a mudar num momento como esse, tá? E aí a gente começa a fazer relação com outras abordagens, né? O lance da escuta ativa. A escuta ativa tem que ser ativa de verdade, ok? Eu estou aqui escutando, estou analisando e estou dando uma devolutiva para o meu paciente. A condição de escutar sem realmente dar nenhum tipo de feedback, ele não promove a mudança no seu paciente, ele não vai provocar. Então eu preciso, como eu disse nas aulas anteriores, eu preciso sim muito conseguir estabelecer uma boa aliança com o meu paciente, mas a partir daí eu vou fazer uso das estratégias e técnicas para poder ajudá-lo a mudar. Ok, pessoal? Bom, a baixa tolerância à frustração, né, também é um elemento importante, a resistência normal, tá? Porque a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade específica de lidar com sentimentos ruins, tá? Quem teve algum desconforto emocional aqui, bota um sim aí no chat, já que não dá para falar, tá? Vamos ver, vou botar aqui também. Sentir desconforto emocional hoje. Então, vou botar sim. Tá? Quem sentiu algum tipo de desconforto emocional hoje, frustração, raiva, medo, angústia, tá? Bota um sim aí, só pra gente ter uma medida. Cansaço, certo? Desesperança, medo do Covid, tá valendo qualquer coisa, tá? Desesperança com a psicologia não vai dar mais dinheiro, entendeu? O mundo vai acabar, sei lá. Qualquer coisa desse tipo você pode estar botando, tá? Medo do Covid é todo dia. Então o Renato tá sentindo mal aí já tem quase um ano. Então, é uma condição natural, todos nós sentimos, dificilmente, muito raramente, você vai dizer, tá aí, passei o dia inteiro, não senti nenhum tipo de desconforto, zero desconforto. Algum desconforto todos nós costumamos ter, nem que seja mínimo no decorrer do dia, certo? Uma dor de cabeça, uma dor de dente, sono, sei lá, qualquer coisa do tipo que de fato a gente possa considerar como sendo ruim. Mas algumas pessoas, elas não são tolerantes a essa condição, elas não aceitam essa condição. Eu não posso sentir nenhum tipo de desconforto. Por exemplo, essa é a condição mais típica da baixa tolerância à frustração. Vou me frustrar? Não aceito a frustração. E tá ruim para essa pessoa. A situação é uma situação de vida muito complicada. Não aceitar a frustração, porque é uma condição muito frequente, tá? Nem tudo dá certo na vida. Se a gente foca nas frustrações, a gente perde justamente as evoluções nesse momento, entendeu? Bruna tem baixa tolerância para pessoas com baixa tolerância à frustração. Boa, Bruno, gostei. É uma boa baixa tolerância à frustração, Bruno. Mas na condição terapeuta a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Pois é, Aurineide, olha só, né? É uma condição de trabalho muito, muito complicada, né? Imagino. Então, eles acham difícil mudar, né? E, portanto, desistem facilmente. Então, eles entram em processo de desistência muito fácil. Alguns clientes têm taxas elevadas de baixa tolerância à frustração, o que interfere fortemente na tentativa de mudança. Então, se eles têm baixa tolerância, quanto maior a baixa tolerância à frustração, maior a dificuldade para poder mudar, tá? Então olha só, principalmente porque, como eu já tinha dito para vocês tempos atrás, fazer terapia é sentir desconforto, ok? O processo terapêutico, ele é desconfortável, pessoal, inevitavelmente. Todo mundo concorda com essa frase? Que fazer terapia naturalmente é uma condição desconfortável? Porque a gente vai tocar em pontos dolorosos da vida da pessoa, ok? Eu faço muita metáfora com musculação, que é como fazer musculação, tá? É desconfortável, mas a evolução ela vem justamente a partir da dor.
Então a dor ela vai promovendo um pouco disso. E tem eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou falar de novo. Tem uma pessoa que eu gosto muito, né, apesar de ele estar numa vibe agora um pouco diferente, eu gosto muito dos cursos dele e ele dá umas sacadas interessantes, que é o Murilo Gun. Inclusive os cursos dele estão gratuitos para inscrições nesse momento. Os cursos dele costumam girar em torno de 3 a 5 mil reais. Tá tudo gratuito agora na pandemia. Todos os cursos dele estão gratuitos, tá? Eu vi hoje o e-mail. E o Murilo Gun, a gente fala muito de zona de conforto, né? Mas o Murilo Gun, pela primeira vez, eu vi a zona de desconforto. Ele fala do jeito que tem zona de conforto, todo psicólogo fala em zona de conforto. Mas do jeito que tem zona de conforto, tem zona de desconforto. Zona de conforto é zona de estagnação. Zona de desconforto é zona de mudança. Então, esse desconforto bom, a gente precisa ensinar os nossos pacientes a tolerar um pouquinho para poder eles conseguirem evoluir. Então, principais crenças irracionais que levam a baixa tolerância à frustração. É muito difícil mudar, não deveria ser tão difícil, que horrível que tenho que passar por essa dor para obter algum ganho terapêutico. Dane-se, não vou fazer isso. E entra em processo de desistência, né? Não suporto o desconforto de fazer minha lição de casa. Mesmo que tenha concordado com o meu terapeuta, que isso me ajudará a avançar em direção às minhas metas. Vou adiar até que eu sinto mais vontade de fazer, ou talvez apenas ignore isto. A vida deve ser mais fácil do que é. É horrível quando eu tenho que fazer trabalho de verdade e continuo insistindo para me mudar, tá? Outra condição, ok? Então vamos catalogando aqui um pouquinho, tá, pessoal? Para vocês. Ok? Resistência resultante de distúrbios emocionais graves, tá? Resistência, baixa tolerância à frustração. Uma coisa que eu acabei passando batido, né? Esse pessoal acha um processo difícil e eles não aceitam conselhos. Eles têm uma dificuldade absurda de aceitar conselhos, tá? Então eles vão invalidando seus conselhos, suas orientações. Tudo que você orienta, eles têm uma justificativa para por que a sua orientação ela não vale. Tá bom? Às vezes uma coisa que eu faço com esses pacientes, eu tento, eu vou tangenciando a dica de modo que ele acha que ele pensou naquele conselho, entendeu? Então eu vou ver se eu lembro aqui de alguma condição, mas eu vou trabalhando de modo que ele ache que aquela ali é a melhor condição mesmo, que ele pensou naquilo. Até que por um motivo muito simples, né? Até pela questão da própria reatância. É muito mais fácil ele seguir o próprio conselho dele do que seguir o meu conselho. Então, se ele chega à conclusão que aquela é a melhor decisão, certo? Há uma tendência muito mais forte a ele seguir. Então, paciente com baixa tolerância à frustração, se eu faço ele conseguir acreditar, né, que ele pensou que aquela é a melhor decisão, então a coisa costuma fluir de uma maneira um pouco mais positiva, tá? Então temos baixa tolerância à frustração, né, resistência em função de transtornos mentais graves, medo e vergonha. Uma das formas mais prevalentes de resistência decorre do medo de exposição. As pessoas têm medo de se expor. Simulação de casos clínicos é um exemplo disso, tá, pessoal? Deixando claro para vocês, o medo ele é decorrente da imaginação, do que vocês imaginam que vai acontecer. Então vocês têm uma crença específica de que alguma coisa vai acontecer e por conta disso vocês acabam ficando com medo, ok? E acabam tendo vergonha em função disso também. Então essa é a questão que direciona e dificulta, por exemplo, a exposição, tá? É que o que vai acontecer com esse processo imaginativo. Acham desconfortável falar sobre si, dar os detalhes de algumas das situações vergonhosas que viveram, acham muito difícil confessar pensamentos, sentimentos, ações, mesmo para um terapeuta, e aí eles vão, na verdade, dando informações muito limitadas, boa parte das vezes. Eles, portanto, resistem a se abrirem na terapia e chegar à fonte de alguns de seus mais perturbadores problemas. Então a gente não consegue chegar num ponto específico aonde a gente consiga ajudar esse paciente, porque ele não entrega pra gente, ok? Ele não consegue nos dizer. E aí a gente tem quase que adivinhar com esses pacientes. Então, assim, pelo padrão comportamental e padrão emocional, a gente deduz pensamentos, ok? É um processo realmente de dedução, né? Que pode se confirmar ou não. Na maioria das vezes confirma, mas pode ser que a gente cometa alguns errinhos aí também. A
A lógica da aula de hoje é bem na teoria de Ellis, né? Então a Trek propõe que os clientes que resistem a revelar atos vergonhosos geralmente estão dizendo a si mesmo algo do tipo: este ato é terrível e culpável, né? O ato que eles realizaram, tá? Até meu terapeuta se decepcionará se souber o que eu fiz. Ele está certo em me desprezar, pois eu absolutamente não deveria ter cometido esse mau ato, e sou uma pessoa desprezível por ter feito isso. Então eles começam a entrar num processo de culpa. E se você for parar para pensar, a culpa nada mais é do que uma regra não cumprida. Ele cria uma regra social, ok? Ele não cumpre aquela regra, tá? Depois ele começa a refletir sobre esse processo e ele fica mal com isso. Então é a condição específica ligada à culpa, né? É tudo isso que eu estou dizendo. Então, em outras palavras, os clientes estão exigindo que eles não devem ter maus pensamentos, sentimentos ou ações e expondo-se, eles serão lembrados pelo fato de que são indivíduos sem valor e seu terapeuta também os verão sem valor, ok? Então, é uma lógica de pensamento que ele diz que acontece com as pessoas que têm vergonha ou algum tipo de dificuldade ou culpa, tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Alguma dúvida sobre tudo que foi falado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? São modos específicos pelos quais as pessoas resistem. Então, baixa tolerância à frustração é um, tá? Transtornos mentais graves é outro, ok? Medo e vergonha é outro, tá? E eu vou falar mais alguns, tem mais alguns vários que a gente vai falar. O quarto, né? O quarto motivo pelo qual as pessoas resistem é sentimento de desesperança, bem típico do processo depressivo. Então, clientes resistem à mudança terapêutica porque sentem fortemente que são incapazes de modificar o seu comportamento disfuncional, ok? A gente vai ver uma relação disso aqui com uma dimensão de resistência chamada de autolimitação, que a gente vai ver lá na frente sobre esse processo. Eles são sem esperança, especialmente quando a mudança é lenta, tá? Ou eles mudam, mas voltam ao seu antiga disfunção comportamental e generalizam demais, então tendência a generalizar muito fortemente as situações. Então, porque alguma coisa não deu certo, tá? Nada vai dar certo. É uma lógica de pensamento muito típica desse perfil, ok? Então, o paciente que tem desesperança, ele tem uma tendência a olhar as suas qualidades, minimizar as suas qualidades e maximizar os seus defeitos. É bem típico. E justamente por conta disso eles generalizam, né? Eles fazem uma atribuição de estado às suas características. Então, eu sou assim, não é que ele está assim, ok? Ele atribui a uma condição de estado e, por conta disso, realmente eles têm muita dificuldade de mudar. Tá? Crenças irracionais que levam ao sentimento de desesperança, tá? Por ter tanta dificuldade de mudar e por cair mesmo quando fiz algum progresso, nunca poderei mudar. Ok? Uma maneira que eu tenho de poder ajudar os pacientes que tem esse padrão de pensamento é mostrar aquele gráficozinho da evolução. Tem um gráficozinho, tá? Que eu mostro que a evolução, ela é um sobe e desce. Ela não é linear. A maioria das pessoas acha que elas têm que melhorar de maneira linear. E essa não é a realidade da terapia, do processo terapêutico, tá? Qualquer mudança no processo terapêutico, ele é meio que um vai e volta. Mas, se a gente olhar de maneira macro, esse vai e volta, a gente vê uma evolução, a gente vê um crescimento, ok? Então, por que deveria usar minha tentativa por mais tempo para melhorar minha depressão? Se eu não consigo nenhum tipo de evolução, por que eu deveria continuar fazendo isso? Tá? Eu simplesmente não consigo agir. Eu tentei algumas vezes, mas não consigo ter resultados. Acho que eu nasci sem habilidades. Não há o que se possa fazer. Eu sou defeituoso. Tá? Então, são padrões de crenças muito típicas ou da autolimitação ou desse sentimento de desesperança. Ok? É muito típico. E são pacientes difíceis, né? Porque são pacientes que eles não dão muita alternativa para o processo terapêutico. Então, você tenta engajar, você tenta puxar, e eles ali com poucas tentativas, 3, 4 tentativas, eles entram em processo de desistência. Muito rapidamente eles desistem, tá? No caso. Vou voltar aqui. Então, eles desistem muito facilmente. Tudo bem, pessoal? Vocês têm ideia de quantas tentativas para poder a gente conseguir, tipicamente, para poder a gente conseguir um processo de mudança comportamental? Vocês supõem que sejam quantas? Chutem aí. Quantas tentativas eu preciso para poder
Mudar o comportamento, mudar um hábito, vamos chamar assim. Depende de quê, Sabrina? Existe um número que ele é um número médio, né? Existe um número que ele é considerado número médio de tentativas para poder a gente conseguir realmente uma mudança. Esse número é 60 tentativas, tá bom? Dizem que com 60 tentativas a gente teoricamente consegue uma mudança comportamental. Pessoal, vou fazer uma última tentativa aqui para ver se o áudio funciona, tá? Deixar o celular distante. Vamos dar microfonia. Falem, por gentileza. Eu sou insistente. Ana Raquel, fala aí, por favor. Oi, Ah, agora sim. Agora, tá ouvindo? agora estou. Aê! Estamos de volta. Uhul! Tá pelo celular, mas está dando certo. No Show. caso. Você está sem áudio e câmera. Você não está me vendo, nem ouvindo, Aline? Ah, sim. Beleza. Então, quem quiser fazer comentário a partir de agora, eu estou escutando, tá? Não podem falar. Sabrina, você quer fazer aquele comentário da gente oculta? Aproveitar que agora eu estou ouvindo? Pode ser, você tá me ouvindo agora? Estou ouvindo super bem. Pronto. A minha paciente é uma adolescente que ela estava sempre trazendo questões do relacionamento dela. E ela Certo, sempre fala: meu namorado vai cansar de mim. Ele disse que não vai cansar, não, mas uma hora ele vai cansar. certo. Aí eu percebi que ela estava fazendo sempre por onde ele cansar, mas de uma forma inconsciente. Ela faz por onde ele cansar dela e desistir dela. E eu percebi pelo histórico de vida dela, né? O pai abandonou, né? Os tios abandonaram, aí é uma figura masculina, não sei. E eu percebi assim, nessa questão dela tá buscando esse abandono também do namorado de forma inconsciente. Sim. Uhum. Olha, isso muito possivelmente é um processo de autoconsistência, né? Então ela costuma ter ações que acabam validando esse padrão comportamental, entendeu? Então ela tem ações, é como, por exemplo, isso acontece muito com quem quer fazer teste do amor. Quero testar se a pessoa realmente me ama, por exemplo. Então a pessoa acaba entrando nesse processo, né? Eu faço o teste e Border faz muito isso. Peraí, eu vou mexer aqui com essa pessoa, eu vou gerar raiva dessa pessoa, que essa pessoa me perdoar, então significa dizer que ela de fato me ama. Então esses testes são muito comuns no perfil Border, entendeu? É uma agenda oculta, não deixa de ser, né? Eu quero a validação do afeto, eu quero a validação do amor, eu quero saber. E aí, na verdade, ela vai ter ações que acabam confirmando, né? Acaba levando realmente aquela consequência, entendeu? É isso, você percebe? Isso mesmo. É de lascar. E agora o som do computador voltou, né? Quando eu dou o jeito aí volta. Então vamos lá. Sentimento de esperança surge particularmente quando acontece, né? A Trek chama, ela traz uma condição que ela chama de distúrbio secundário. O que é isso? A pessoa, por exemplo, um exemplo que ele traz, a pessoa fica pensando que está com depressão, ok? E aí, por pensar que está com depressão, ela fica mal e ela fica deprimida porque está deprimida. Ficou claro para todo mundo? Isso aí? A pessoa fica deprimida porque ela acha que está deprimida, tá? Nesse processo. Então, pensamento do paciente: eu deveria ter sucesso em alguma coisa e falhei nisso porque sou inadequado. Resultado: depressão, ok? Ela tem uma crença de inadequação e por conta disso ela entra em processo depressivo. A depressão constitui para ela um mau desempenho, tá? Então ela diz assim mesmo: eu não devo ficar deprimida. Ela cria uma regra. Lembra aquilo que eu falei da culpa? Certo? A culpa acontece quando você cria uma regra e você não a cumpre, certo? Então, isso é horrível, né? Ela, então, fica deprimida porque tem depressão. Olha só que coisa interessante, tá certo? Lembrem disso, isso é importante, pessoal, essa coisa. Vocês vão ver muito
A pessoa ela cria uma regrinha. Ah, eu vou paquerar com alguém. Eu deveria falar coisa tal. Não falei, o resultado foi ruim, então eu me culpo por isso. Ah, eu deveria ser mais bondosa. Não fui, eu me culpo com isso. Então, é uma condição muito típica. Eu estabeleço a regra, o não cumprimento da regra me leva ao processo de culpa. Obviamente, quanto mais culpa, mais deprimida costuma ser uma pessoa, tá? Esse segundo sintoma leva a ainda mais perturbação. Ela fica tão preocupada com isso que fica incapaz de voltar a lidar com seu distúrbio primário. Ela nem pensa mais no distúrbio primário. Ela fica focada só no distúrbio secundário. Só é muito típico também em pessoas com pânico. Ok? A pessoa começa a ficar mal porque tem pânico também. Então, acaba sendo um distúrbio secundário. Esta depressão, sobre depressão, leva a pensamentos cada vez mais irracionais. E ele acredita que nunca será capaz de se livrar de sua depressão. Tá bom? O resultado é justamente o sentimento de desesperança com isso. Pessoal, dúvidas? Vão perguntando, quem tiver. Tá? Então vamos lá. Eu vou sempre catalogar para. Eu vou sempre mencionar para poder vocês não esquecerem, tá bom? Resistência resultante de distúrbio mental grave, tá? Distúrbio emocional grave, ok? É uma forma. Baixa tolerância à frustração, uma segunda forma de manifestação da resistência, tá? Medo de divulgação. Teve alguma coisa antes, eu acho. Medo de divulgação e vergonha, terceira forma. Tá? Sentimento de esperança, quarta forma. Distúrbios secundários, quinta forma. Tá? Todo mundo entendeu distúrbios secundários? Ficou claro para todo mundo? Isso aí? Beleza. Então vamos lá. Esse tipo de resistência motivada por autopunição, tá? Esse tipo de pacientes são propensos a se machucar pelas suas deficiências que eles veem a si mesmo. A Trek combate essa forma de autopunição. Ele ensina a autoaceitação incondicional a todos os clientes, levando-os a se sentirem melhores. Uma das condições que ajudam mais as pessoas a melhorarem, existe até eu acho que a terapia de aceitação e compromisso, acho que ela parte bem por essa lógica, é justamente a aceitação. É você aceitar o que você é. Tá? O que você é, com suas características, e tentar evoluir a partir daí. Eu não sei se vocês lembram de um comentário meu, que eu tava dizendo que eu tinha uma paciente que ela dizia que ela era incompetente e incapaz. Eu tentava mostrar para ela que ela era competente e capaz. Tá? E ela ficava aborrecida comigo porque eu fazia isso. A partir do momento que eu cheguei para ela e disse assim, beleza, você é incompetente e incapaz, e o que é que a gente vai fazer com isso? Tá? As coisas de fato começaram a mudar um pouco. Ela começou a se aceitar um pouco mais, a gente começou a ter algumas evoluções clínicas a partir dessa ação que a gente executou, né? Dessa postura que eu passei a adotar. Isso começou a ajudar ela a ter algumas evoluções, tá, pessoal? Então, a partir do momento que o paciente ele se aceita, mas não necessariamente vê isso como um problema, as coisas funcionam bem, entendeu? Um outro problema típico também, que eu acho que nem está aí, mas que leva esse processo, é a expectativa alta. Se eu me vejo numa condição que beira o inatingível, se a visão que eu tenho de mim é essa, fica muito difícil de eu conseguir alcançar. Aí eu entro em processo de desistência. Deixa eu ver aqui a pergunta de Sabrina. Que pergunta, Sabrina? Exatamente. Pode abrir o microfone. Ah, sim. Tá? Vamos ver. Tá? Você bota só um acha, tá? Se você acha que realmente seu namorado vai cansar, o que é que você vai fazer com isso? Qual é a sua ação a partir daí? Entendeu? Você vai esperar de maneira passiva ele se cansar, ou você vai ter alguma atitude específica? A maioria dos relacionamentos, eles acabam por estabelecimento de regra. Muito estabelecimento de regra. Então, eu fico querendo que a pessoa tenha ações específicas que eu acho que são corretas. E isso vai levando ao fim da relação, entendeu? Isso vai fazendo a relação ela acabar gradativamente, tá? Então, quando eu dou liberdade para o outro realmente ter as ações que são relevantes e vou reforçando isso gradativamente, o resultado costuma ser muito melhor, né? Então, deixa a pessoa à vontade, ela toma as decisões dela e aí gradativamente eu vou reforçando essas condutas que ela vai tendo.
Exemplo de crença gerada pela resistência motivada à autopunição. Como fiz coisas terríveis que absolutamente não deveria ter feito, sou um indivíduo completamente inútil, que não merece ser feliz, mas apenas sofrer. Ok? Quando a gente fala de dimensão de resistência, a gente está falando aqui também de autoinvalidação, o nome disso, tá? Então, a autoinvalidação é eu não aceito elogio, eu não aceito realmente ser reforçado. Se alguém está me elogiando, está errado. Eu não permito que isso aconteça, eu não aceito que isso aconteça, tá? Então, é um processo de resistência também. E aí é complicado porque na terapia, olha só fazer terapia com uma pessoa que tem autoinvalidação, né? Já falando no termo lá da dimensão de resistência. O processo terapêutico, ele é muito reforçar as características positivas do paciente. E aí, se o paciente tem autoinvalidação, a gente faz como? Com isso. Entendeu? Como é que a gente vai agir com um paciente que não aceita elogios, não aceita reforçar características positivas, ter uma percepção agradável sobre elas? E aí, como é que a gente trabalha? Então é complicado, tá? Então, aí eu vou voltar ao processamento de informação, que é da teoria de autoverificação. Se houver choque entre a sua postura, entre o que você fala acerca do paciente e o que ele acredita acerca dele, a coisa vai desandar. Ok? Então a gente puxa um pouquinho a coisa, poxa, então você quer dizer que você se acha incompetente por conta disso? Tá, você pensa assim, e aí, a gente vai fazer como agora para poder você ser competente? Que tipo de ações? Uma técnica que eu uso muito é a análise semântica, tá? A análise semântica, ela quebra muito essa teoria da autoverificação. Então, eu aceito lá, eu não luto com o meu paciente acerca da percepção dele, peço para ele fazer uma descrição do que ele pensa, né, da visão que ele tem dele mesmo. Então, eu sou burro, eu peço para ele descrever quais são as características comportamentais de uma pessoa burra, peço para ele descrever as características comportamentais de uma pessoa inteligente, ok? E aí eu vou comparando, eu vou vendo o que é que ele tem de ambas as categorias. Geralmente, assim, até hoje, pelo menos em atendimento clínico, quase sempre o paciente ele tem características de pessoa inteligente e características de pessoa burra. Então aí eu já começo a descaracterizar a teórica, né, categoria que ele estabeleceu para ele mesmo. A partir daí. Foi qual? Análise semântica. Análise semântica. Você sabe aquele livro do Paulo Knapp, Aline? Um vermelho, que é o mais conhecido dele? Pronto, naquele livro tem. Naquele livro fala de análise semântica. Tá? Quando o capítulo de técnicas, lá no finalzinho do capítulo de técnicas, lá fala de análise semântica. Okay? Aquele capítulo de técnicas, pessoal, quem quiser ir atrás, se quiser saber um pouco mais de técnicas, esse capítulo de técnicas do livro do Paulo Knapp, ele é bacana porque é bem resumido as técnicas, ele coloca de uma maneira bem resumida. Mas tem uma quantidade absurda de técnicas ali em 15 páginas. Entendeu? Então, é bacana, né? Porque você acaba tendo um domínio um pouquinho mais limitado das técnicas, mas em compensação você pega a abrangência de técnica, né? Deixa eu ver aqui, Renato. Diga agora. Um minutinho. O nome do livro é Terapia Cognitivo Comportamental na Prática Psiquiátrica, Paulo Knapp. Tá? Esse capítulo eu acho que eu tenho a impressão que eu tenho ele digitalizado. Se eu achar, eu mando para vocês. Me lembrem tudo isso, pessoal. Que depois que eu saio daqui, a única coisa que eu lembro é que eu tenho que dormir. Tá? Então vamos lá. Pessoal, o áudio está funcionando, vocês podem falar, viu? Voltou a funcionar. Outro motivo também, né, que leva ao processo de resistência: pessimismo, perspectivas depressivas e dificuldade de assumir riscos. Ok? Que aí sim a gente faz novamente uma relação com a autolimitação e aversão a risco. São duas dimensões de resistência, tá? Então, alguns pacientes ou clientes resistentes visam muito mais minimizar seus riscos do que maximizar suas satisfações. Eles são hipersensíveis à perda e falha. Eles são pessimistas e têm um medo mortal de melhorar, com medo de que seja inevitavelmente seguido por terrível perda e falha.
tá? Então eles fazem de tudo para poder evitar isso. Tem uma frase que eu digo que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: com medo de que coisas ruins possam acontecer, a gente perde muita coisa boa, certo? Então, porque a gente fica focado no risco, fica focado na perda, e aí a gente perde a oportunidade de poder realmente conseguir algumas coisas bacanas. Quando eu fui falar com a Ana Raquel sobre que quanto mais ela falasse, né, melhor seria para ela, tá? Existia ali uma versão a risco. Poxa, e se eu falar e as pessoas pensarem alguma coisa negativa ao meu respeito, como é que vai ser isso, tal? E aí eu fui trabalhando gradativamente a versão a risco de Ana Raquel para poder ela conseguir falar. Não foi isso mesmo, Ana Raquel? Né? A gente foi trabalhando para poder ela conseguir ir lidando com isso, tá? E conseguir falar. Eles não gostam de aceitação incondicional, não adianta, tá? Eles não se aceitam. Classificam continuamente sua personalidade como ruim, se eles se comportam mal, tá? Minimizam prazer e maximizam a autopunição. São dependentes de autoconsistência, ou seja, é aquilo que eu tinha falado da outra paciente. Fazem de tudo para provar que, de fato, eles são ruins, que, de fato, eles são maus, são incompetentes, assim por diante. Veem que estão deprimidos e ansiosos e se mudam, não se sentem eles mesmos, tá? Voltamos à teoria da autoverificação, ok? Eles acham que se mudar, eles não serão eles, tá? E eles precisam ter esse sentimento de autoconsistência, mesmo que seja um sentimento doloroso, mesmo que seja algo ruim, mas para poder eles sentirem que eles são eles, ok? Eles têm que ter aquele sentimento ali. Portanto, eles confortavelmente e com segurança mantêm esse rótulo a todo custo. Então, eles vão fazendo a manutenção do rótulo, tá bom? Então, no caso. Exemplos de crença típica de pessimismo, perspectivas depressivas e dificuldade de assumir riscos. Eu não sou nada. Nada vai dar certo. Sou azarado. Não tenho habilidades. Sou desinteressante. Ok? Então são... eu já tinha comentado isso aqui, vou repetir. Albert Ellis diz que ser incompetente, incapaz ou não ter habilidades beira o impossível. Tá? Em algum grau, todos nós temos comportamentos competentes, somos capazes de fazer algumas coisas, tá certo? E temos habilidades, tá? Ou todos nós podemos desenvolver essas habilidades, no caso, ok? Todo mundo pode fazer isso, tá bom? Claro, a gente tem mais facilidade para umas coisas e menos para outras. Agora tem uma coisa também que eu costumo falar que é o seguinte: se a gente resolver melhorar uma habilidade nossa, tá? Do ponto zero a gente sempre sai. Então, se eu resolver que eu vou começar a desenhar, eu posso não virar um Pablo Picasso, mas com certeza eu vou desenhar melhor do que eu desenhava um tempo atrás. Se eu resolver que eu vou tocar violão, tá? Eu posso não ter uma banda, mas eu vou tocar melhor do que eu tocava tempo atrás. Então, assim, sempre a direção de quando você tem ações de desenvolvimento de habilidade é a evolução. Você sempre vai melhorar. Ninguém pega uma habilidade, né, uma ação desse tipo e vai piorar. Ninguém piora nesse caso. Se ele insistir na ação, ele vai piorar. Agora, o que é que costuma acontecer? Eu costumo criar uma expectativa de onde eu deveria chegar. E aí, como a expectativa destoa da realidade, eu entro em processo de desistência. Entendeu? Eu vou fazer musculação, por exemplo. Você vai melhorar, você vai evoluir, você vai ter um tônus muscular melhor. Mas como eu imaginei, como diz um paciente meu, que ia ficar monstro, tá? E eu não fiquei monstro, então eu desisto da musculação. E assim por diante, tá? Então a expectativa, a gente precisa ter muito cuidado com ela. De preferência, eu falo muito que a maior expectativa que a gente deve ter é o próximo passo que será dado. Então, porque de passo em passo a gente vai evoluindo, gradativamente a gente vai evoluindo, né? De pouquinho em pouquinho. Tá bom? Outro motivo pelo qual a gente tem dificuldade de mudar. Perfeição e grandiosidade. Padrões perfeccionistas. Ok? Principalmente aqueles ligados a TPOC e TOC. Tá? Que são padrões muito rígidos, né? De crenças do tipo certo ou errado que as pessoas desenvolvem e passam a ter aí algumas dificuldades de mudança de comportamento, porque ela entende que ou está errado, não é a maneira correta e assim por diante. Então, muitas pessoas se esforçam para serem perfeitas, ou seja, sobre-humanas, tá? A fim de se aceitarem dessa forma, ok? Então, é um nível de expectativa muito elevado. Mas como o comportamento humano perfeito é praticamente impossível, elas se condenam por não alcançá-lo.
ok? E muitas vezes, desesperadamente, entra em um ciclo vicioso comum. Os perfeccionistas veem mudança com seus perigos e imperfeições, arriscado e frequentemente os evita, tá? E ele se agarra a objetivos irrealistas. Eu contei a situação de uma pessoa que eu atendo que é formada em rádio e TV, cheguei a contar aqui, pessoal, esse exemplo, ou não? Contei, né? Então, aquilo ali é bem um exemplo, ok? Ela tem exatamente um perfil de perfeição e grandiosidade, tinha uma vontade absurda de trabalhar na área, nunca trabalhou porque a perfeição, ela nunca chegava na perfeição dela, e aí eu comecei a fazer um atendimento online com essa pessoa e eu fui e mostrei para ela, tá? Isso, exatamente. Eu fui mostrar para ela que eu tinha desenvolvido a rádio inteira baseado no YouTube. Exatamente, foi isso mesmo, Renato. Eu tinha mostrado isso para ela, que a rádio foi toda desenvolvida por mim baseado no YouTube. E ela ficou de boca aberta, né? Assim, como é que pode eu ter um conhecimento, eu tenho tanto conhecimento e não conseguir realizar, enquanto que você por YouTube conseguiu montar uma rádio, ok? Então, foi muito bacana, porque a partir daí a gente chegou à conclusão de que ela poderia montar uma empresa de publicidade, onde ela estava. Devagarinho, de pouquinho, a gente ia ter nas ações para montar a empresa de publicidade. Ou seja, o que promove realmente o processo de mudança, né, é a ação. Então, eu posso ter o conhecimento do mundo inteiro. Se eu não agir, esse conhecimento ele não vai ter validade. Eu não vou conseguir colocar em prática. Ele não vai ajudar ninguém. Então, eu preciso ter ações aí específicas. Deixa eu ver o comentário de Betânia. Pois é, Betânia, porque é isso mesmo. A ação, a gente na pandemia, quando começou a pandemia, como é que começou tudo isso, né? Na pandemia eu cheguei, eu, Aline e Giovana, a gente combinou, a gente fez um combinado que a gente ia desenvolver uma habilidade, ok? Todos nós iríamos desenvolver uma habilidade durante a pandemia, tá? A gente ia escolher e a gente ia desenvolver essa habilidade. Giovana escolheu desenhar, eu e todo mundo preso em casa, tava todo mundo preso em casa. Eu escolhi fazer edição de vídeo, certo? E a Aline escolheu falar em público, porque a Aline ela nunca gostou exatamente de fazer gravação e se expor. Quem acompanha a Aline tá vendo que ela tá botando no Instagram dela alguns videozinhos, né? Falando sobre o nicho dela, no caso. Quem vê o Instagram da Meta Cognitiva, vê que eu tô fazendo algumas edições de vídeo. E minha filha tá desenhando, que é uma perfeição. Tá desenhando muito bem. Todo mundo preso em casa e todo mundo só fazendo algumas tentativas. Então, assim, ninguém fez curso com professor ultra top, ninguém foi cursinho de. Giovana, eu acho que ela aprendeu pelo YouTube também a desenhar, tá? Quem quiser ver os desenhos de Giovana, tá lá no meu Instagram pessoal. Tem o dia do aniversário dela, que foi feito. O aniversário de Giovana foi feito com os desenhos dela. Então a gente fez camisas com os desenhos do aniversário de Giovana. E a Aline, agora a Aline não, a Aline tá fazendo um curso mesmo, que é o da Vox2U, não sei se vocês já viram, que é uma empresa, para poder você aprender a falar em público, que tem aqui em Natal, né? E a Aline tá fazendo realmente. Mas tanto eu fiz um curso de R$ 50, que eu comprei na internet, e Giovana aprendeu por YouTube. Então, assim, YouTube, que curso, Aline? Você tá falando exatamente? O curso que a Aline tá fazendo? Vox2U. Vox2U, tá? Se você quiser, depois bota no grupo lá, que eu mando o link do Instagram deles, ok? É bem bacana, é bem legal o trabalho deles, tá? Se eu botar Vox, eu acho que no Instagram, Vox2U, vou começar a botar desse jeito, eu acho que aparece, tá? Ou então vá no Instagram de Aline, que a Aline segue eles. E a Meta Cognitiva também segue. Exatamente. Isso aí, Bruna. Então, pessoal, a gente começou, e aí, assim, a mera ação, o mero fato da gente estar ali todo dia treinando um pouquinho, fez com que todos nós evoluíssemos. Então, a Aline passou a falar em público, eu faço algumas edições eventuais, gosto de brincar com isso, e Giovana tem desenhado realmente de uma maneira muito bacana. Então, é muito bacana esse conceito, né? A ação, ela é determinante para o processo de mudança, ok? A Ana Raquel falou mais em aula também, então, a gente só tem medida exatamente da nossa competência a partir do momento que a gente age. Se a gente não agir, a gente não tem essa referência. Faz sentido para todo mundo isso? Tá? Então tem muita gente que diz assim, eu não sou bom em falar em público, mas quantas vezes você tentou realmente?
Lembre-se, vocês precisam de 60 tentativas para poder realmente haver a mudança. A crença típica, pensamento tudo ou nada, né? A crença típica é de quem é perfeccionista. Exatamente, Renato. De grão em grão a galinha enche o papo. Então, crença típica, pensamento tudo ou nada. Se eu não faço tudo perfeito, então o trabalho não valeu a pena, tá? Se eu não tiro 10, não sou bom aluno, e assim por diante. Então, é o tipo do pensamento tudo ou nada. Geralmente, pessoas perfeccionistas têm uma dificuldade muito grande de terminar atividades. Então, eles começam e não terminam, né? Como os casos que eu acabei citando aqui, tá? Então, já uma pessoa mais prática, ela faz com bem menos perfeição e bem menos qualidade, mas elas executam a ação, muitas vezes. Mais um. São muitos motivos para não mudar, pessoal. Muitos, 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 tá? Mais um motivo para não mudar: medo de sucesso. Medo de conseguir ter sucesso. Diego, peraí. Não faz nenhum sentido uma pessoa ter medo do sucesso. Faz todo sentido. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, melhorar pode ser arriscado e ter sucesso também. Crescer e desenvolver pode ser extremamente arriscado, tá? A gente vai dar uma olhada nisso. A resistência pode decorrer do medo de mudança, né? Do medo do futuro, do medo do sucesso. Muitos indivíduos se incomodam com a necessidade acentuada de segurança e certeza. Eu preciso ter certeza absoluta, né? Mesmo que seus sintomas estejam criando um grande desconforto, eles são familiares a esse sentimento e temem que, se o modificarem, eles podem sentir um desconforto ainda maior. Então, eu não quero tentar, porque se eu conseguir, esse desconforto ele pode aumentar, no caso. Além do mais, o sucesso... exatamente, Aline. Exatamente. Ele tinha medo, ele tinha uma baita habilidade, né? E ele ficava fugindo de mostrar essa habilidade, até que alguém descobriu que ele tinha. Faz sentido, sim. Tá? Mas exatamente porque o sucesso ele implica em muita responsabilidade, né? Ele implica em muita responsabilidade. Então, quanto maior a responsabilidade, obviamente que maior o potencial de frustração. E as pessoas têm medo desse potencial de frustração, entendeu? Então, alguns clientes tenderiam a achar esse desconforto imediato mais terrível do que reter toda a vida, né? Toda a vida seus sintomas fóbicos. Então, se um adolescente resolver enfrentar seus sentimentos, o que pode acontecer? Perder o conforto e a indulgência de seus pais superprotetores. Então, peraí, se eu conseguir minha independência, meus pais podem simplesmente não querer mais cuidar de mim, ok? Ganha a inimizade de seus irmãos. Se eu não gosto mais de mim. Arriscar um fracasso posterior nas atividades em que ele começou a ter sucesso. Ser forçado a assumir mais responsabilidade. Olha a responsabilidade que eu falei, tá? E esforço do que ele poderia gostar de assumir, e assim por diante. Entendeu? Então, é uma coisa que pode acontecer. Tá? Crenças irracionais que estão criando esses medos. Não devo desistir dos meus sintomas, pois o desconforto de mudança seria intolerável. Não posso mudar meu comportamento neurótico e fazer melhor na vida, porque isso seria muito arriscado. É muito arriscado fazer coisas melhores na vida, né? Evoluir. Eu posso encontrar maiores falhas mais tarde, como não devo fazer. E se eu fizesse, isso seria terrível, tá? Então, melhorar, pessoal, pode ser extremamente arriscado, ok? As pessoas têm medo, às vezes, disso. No caso. Mais um motivo, crenças típicas de reatância, né? Já falei muito de reatância, eu não botei exatamente o conceito, porque eu já tinha falado bastante, mas o medo típico da perda, né? Do medo de perder a liberdade, tá? Então, botei aqui duas crençazinhas. Eu tenho que controlar todo o meu destino, olha só, tá? Eu não posso perder o controle da situação, na verdade, né? E mesmo que minha terapia esteja do meu lado e trabalhando duro para me ajudar, não devo deixá-la me dizer o que fazer. Tá? Eu não sei se aconteceu com alguém isso, de você fala uma coisa e aí sempre que você diz alguma coisa, a pessoa, ela simplesmente, por mais óbvio que seja o que você está dizendo, ela vai para o ponto de vista oposto. Alguém já passou por isso com o paciente? Pois é. É justamente isso. A pessoa tem medo de perder a liberdade. E às vezes você está falando uma coisa muito simples, você está falando com todo jeitinho, e mesmo assim é geradora de reatância, porque já existe uma certa sensibilidade, Aline. Ok? Então, eu tô lembrando agora de uma situação onde eu cheguei para um paciente minha e dei uma orientação, olha, você pode tentar fazer assim, assado. Na verdade, ela disse que queria aprender a dançar. Eu queria aprender a dançar, tal.
E eu falei, olha, por que você não vai de repente num forró com amigos, que aí você pode dançar? Ridícula a sua ideia. Muito ruim. Não tem nada a ver com o que você está dizendo. Tá bom, aceitei. 15 dias depois, ela disse, tive uma ideia para mim aprender a dançar. Eu disse, qual é? Posso ir no forró com meus amigos, de repente, pode ser interessante, eu posso... E aí eu só balançando a cabeça validando. Poxa, excelente ideia, muito boa a ideia. Faça mesmo isso, é isso mesmo, né? Mas olha só, é verdade, é verdade. Mas se é o perfil do paciente, você tem que reforçar, não tem jeito. Você tem que reforçar essa conduta, entendeu? Então você reforça, tá? Engole seco, engole o sapo aí, tá certo? Você está no processo terapêutico. Bruna, mas a gente tem que lembrar que as nossas ações elas têm que ser terapêuticas, tá? As nossas ações elas precisam ser terapêuticas. Então, lembra aquilo que eu falei. Se ela acha que foi ela que pensou, ainda mais um paciente com nível de reatância elevado, há uma chance muito maior dela conseguir realmente realizar a ação. Entendeu? Se eu começo a brigar com ela, Aurineide, por exemplo, se eu começo a puxar esse pensamento que você está dizendo, tá? Essa ideia não foi minha, né? Vamos dizer que eu puxe isso. A chance de eu gerar reatância e eu quebrar o vínculo terapêutico acaba sendo alto. Você não botou na afirmativa, né? Mas eu só dizendo que se fosse na afirmativa, eu teria uma chance muito alta de quebrar o vínculo com o paciente. Então seria uma situação muito complicada, entendeu? Bruno tá dizendo que tem muita gente assim no mundo corporativo, né? Pois é, alguém deu uma ideia, né, Bruno? E a pessoa pega a ideia como se fosse dela, no caso. No caso da terapia, eu aceitei. Essa paciente é uma paciente muito complicada, muito difícil. E aí, essa paciente, para você ter ideia, teve uma vez que ela chegou 10 minutos atrasada. E aí, o paciente que estava no. Eu atendi em consultório até então, né? Não atendi em clínica. E aí, o paciente que estava comigo, eu disse assim: não, fique aí fica um pedacinho, a paciente está atrasada. Assim que ela bater na porta, você sai. Aí ele disse: fechado. Então tá bom. O paciente ficou no consultório. Enquanto a gente esperava a paciente chegar. Quando a paciente chegou, eu abri a porta e disse: olha, eu tô terminando, me dá 1 minuto. Ela disse: mais um, você quer dizer, né? Então, ela atrasou os 10 minutos, eu fiz um acordo com o meu paciente de ficar ali, ela atrasou 10, não podia esperar 1 minuto, que era só o tempo de eu fazer o fechamento e encerrar com o paciente para poder agendar continuidade ao processo. E ela foi e disse isso, ela entrou no consultório realmente questionando essa condição, entendeu? Realmente. O primeiro dia, essa paciente é uma paciente bem emblemática, porque eu acho que foi a primeira paciente muito difícil que eu peguei. Até então eu vinha pegando muito o síndrome do pânico, né? Timidez, e foi uma paciente realmente bem complicada que eu peguei. E eu comecei como todo mundo começa. Eu comecei com móveis emprestados, pintura meia mais ou menos, né? E aí um dia ela chegou no meu consultório, entrou no meu consultório, aí olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Fraquinho o seu consultório, né? Meu primeiro contato com o paciente foi esse. Entendeu? Foi o primeiro contato que eu tive com essa pessoa, tá? Eu disse: você acha fraquinho o consultório? Ela disse: acho, tá bem acanhado. Eu disse: tá bom. Então, bom, você me dá a chance de talvez mostrar que o comprometimento do terapeuta é diferente. Ela disse: claro que eu dou. Tá? E a gente começou a terapia nesse clima. Entendeu? Tem pacientes difíceis. De vez em quando tem alguns pacientes bem difíceis, né? Bruno, não vale a pena comprar briga, Bruno. Tá? Olha, mas pessoal, justamente por conta disso, por conta de eu ter aceitado trabalhar com pessoas com esse perfil, é que eu acho que de fato foi me dando manejo, capacidade de manejo, porque eu tinha que pensar. Eu não podia. Se eu pegar um paciente com síndrome do pânico, eu vou agir no automático, sempre. Porque são mais ou menos os mesmos problemas, né? Quando eu pegava pacientes que me desafiavam, isso me obrigava a ter que pensar que tipo de ação eu ia ter para poder manejar. E não tinha livro de resistência naquele período, não. Era eu pensando em como agir com pacientes com esse perfil, entendeu? Eu me lembro dessa paciente, teve uma vez que eu falei uma coisa para ela, eu já tinha quase 1 ano de terapia. E aí eu falei alguma coisa e ela disse assim: gostei, estou começando a confiar em você, depois de 1 ano de terapia, tá?
Então, olha só a quantidade de ações que eu precisei ter para poder começar a me vincular, né? Para começar a lidar com essa paciente. Se pegar um psicólogo sem muita paciência, é complicado lidar com esse perfil, né? Porque esse tipo de paciente ele desafia muito. Ele é muito desafiador, entendeu? Você vai ter que pensar bem que tipo de ação você vai ter que ter com ele, né, Bruna? Tem uma clássica minha, Bruna, que foi o seguinte, tá? Antes de continuar com reatância, acontece esse caso. Era um paciente meu que ele era um adolescente de 14 anos, tá? Isso eu atendia ele em 2012, 2013. E esse paciente, ele era muito complicado, era um paciente muito difícil. Ele chegou para mim, olha só a situação, tá? Tá certo, Bruno. Então, olha só a situação, pessoal. Esse paciente chegou para mim porque esse paciente estudava no colégio religioso aqui da cidade, tá? E um professor faltou e levaram ele para assistir um vídeo de Madre Teresa de Calcutá, tá? Apagaram as luzes, começaram a ligaram o data show, né? Durante o vídeo, ele resolveu se masturbar. Olha só que coisa complicada, tá? E aí, claro, a escola pegou essa situação, certo? Ele foi suspenso durante um bom tempo, acho que ele ficou uma semana suspenso por conta disso. E esse garoto veio para terapia comigo. E esse garoto era extremamente desafiador. Ele tinha um perfil muito desafiador. Então, tudo que eu falava, ele rebatia, criticava, dizia que não tinha nada a ver, certo? Ou então falava muito palavrão em sessão, mas muito palavrão, tá? E teve um dia que o vínculo estava começando a funcionar, a pegar, né? Eu estava notando ele mais próximo. Aí teve um dia que ele chegou para mim e disse assim: na minha escola só tem idiota. E eu disse: o que é um idiota para você? É aquela pessoa que a gente fala que ela tem que mudar e ela nunca muda. Eu falei: engraçado, eu faço isso com você tem 6 meses. E ele levou um susto, porque eu peguei o próprio conceito dele para mostrar que ele estava sendo idiota, tá? E a partir isso é um estilo confrontador, querendo ou não, né? Realmente assim, foi uma sacada bacana que eu acabei tendo no momento, mas porque eu já estava muito habituado justamente por pegar pacientes desafiadores. E aí esse paciente, ele ele começou a ficar mais vigilante. Então assim, antes, quando eu estava atendendo, como eu disse, era consultório, ele chegava, batia na porta, e eu dizia: aguardar um minutinho. Ele falava: que saco ter que aguardar o doutor Diego. Ele falava algumas coisas do tipo assim, tá? Depois disso, ele batia na porta e dizia: doutor, só para avisar que eu cheguei, entendeu? E aí ele falava palavrão, que ele tinha muito hábito de falar palavrão, e aí ele dizia assim: doutor, desculpa, saiu sem querer, tá? Esse rapaz hoje, ele tem 20, acho que 23 ou 24 anos, ok? E ele voltou para terapia depois de adulto. Ele voltou, eu dei alta para ele passou um ano na escola, não teve mais nenhum problema, ele mudou de escola, não teve mais nenhum problema na escola nova, que também era religiosa, certo? E agora, depois de adulto, ele voltou para o processo terapêutico, entendeu? Então, ou seja, apesar do estilo confrontador, o vínculo estava estabelecido, sempre esteve estabelecido, né? Nesse caso, tá? Bom, então eu dei uma crença de reatância, né? A segunda crença de reatância. Que terrível ser dirigido pelo meu terapeuta, né? Não suporto ser liderada dessa maneira. Eu deveria ter perfeita liberdade para fazer o que eu gosto, mesmo que meus sintomas estejam me matando, tá? Estratégias para lidar com reatância, tá? Então, diante disso, né, a TREC-TCC ajuda os pacientes a descobrir e contestar suas crenças irracionais. Eles também podem usar humor ou intenção paradoxal, né? Eu falo muito do estilo humorístico também. Como dar a lição de casa a um cliente de falhar deliberadamente. Isso aqui é uma técnica do Ellis, tá? O Ellis, ele tem uma técnicazinha que é comportamento ridículo. Pessoas que têm medo de ter condutas ridículas, ele coloca a pessoa para ter condutas ridículas, no caso. De falhar deliberadamente, né, encontrar pessoas ou alguma tarefa para mostrar a ele que o fracasso não é terrível. Então é uma característica muito forte do Ellis, nas condutas, ele usar esse tipo de comportamento. A intenção paradoxal é uma conduta, é uma técnica, na verdade, da logoterapia, né, do Viktor Frankl. Então, a intenção paradoxal é uma condição, Aline,
é uma condição onde você pede o oposto do que é esperado. Então, assim, ela é muito típica e muito comum de ser usada para pessoas que têm dificuldade de dormir, tá? Então, você chega para a pessoa e diz assim, olha, eu queria que hoje você tentasse não dormir. Essa é a solicitação, ok? Eu tive alguns pacientes que eu fiz esse pedido, né? No caso. Um dos casos que eu fiz essa solicitação era um paciente que ela vinha com muita insônia, vinha muita dificuldade para dormir, dormia de 1 a 2 da madrugada e tinha que acordar muito cedo. Agora eu não estou lembrado do paciente com a namorada, do exemplo específico. Tá? Se alguém quiser abrir o microfone e me lembrar. Mas, bom, vou contar rapidinho esse caso. Então, assim, eu tentei algumas técnicas, higiene do sono, nada funcionou. Teve um dia que eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu queria fazer um pedido para você. Ela disse, diga. Eu disse, eu queria que você tentasse não dormir hoje. Ela disse, mas isso era uma sexta-feira, né? Eu sabia que ela não tinha nada no dia seguinte. Ela disse, não, mas é muito complicado, como é que eu vou ficar sem dormir, não sei o que e tal. Eu falei, olha, é uma técnica, não é uma estratégia. Eu quero ver exatamente como é que você vai reagir. Ela disse, tá bom. E aí ela foi, na outra sessão ela veio e disse assim, doutor, não consegui. Eu disse, como é que foi? Ela disse assim, eu aguentei muito tempo, aguentei até umas 3 da manhã, mas quando deu 3 da manhã, não teve jeito. Eu adormeci. Eu disse, olha, mas eu preciso que você se esforce. E eu quero que você tente novamente. Beleza. Foi para casa. Eu sempre pedia na sexta, né? Já que no dia seguinte ela não tinha atividade, não tinha trabalho. E ela chegou e disse assim, doutor, tá dando certo não. Eu disse, e aí? Ela disse, não, eu dormi até um pouco mais cedo, eu dormi era 1h30. Eu disse, não, preciso que você realmente se esforce. E assim foi, de 1h30 para 12, 12 para 11h30, até que teve um dia que disse assim, doutor Diego, a sua técnica não tá funcionando não, porque eu tô dormindo agora, dá 10h30, tá me dando sono, tô dormindo. Tá? Aí sim eu fui explicar a técnica para ela. Eu falei, olha, o nome dessa técnica é intenção paradoxal. Ela é uma técnica que a gente usa porque ela tira um pouco da sua preocupação de dormir, tá? Então a gente usa muito com um fim específico de tirar essa preocupação. Então, por que ela não dormia? Porque ela pensava, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Estabeleceu regra, não tem jeito. Aumenta a ansiedade, aumenta o metabolismo. Aumenta o metabolismo, não vai dormir. Tá? Quando eu pedi o contrário, quando eu pedi você não pode dormir, ela relaxou. E aí ela conseguiu adormecer. Entendeu? Então, a nossa cabeça ela é extremamente paradoxal. Tá? Nós temos nossa cabeça funciona de uma maneira extremamente paradoxal. É impressionante, às vezes, esse processo, né? Como a gente tem dificuldade realmente de seguir regras e ordens. Tanta reatância, um exemplo muito típico é a dificuldade da nossa cabeça de responder a palavra não. Então, quando eu falo, não pense na Torre Eiffel, não pense no Cristo Redentor, não pense no Morro do Careca, vocês pensam exatamente sobre isso, ok? Porque a sua cabeça funciona mais com estímulo do que com a regra especificamente, tá? Pessoal, tô quase terminando, tá? Faltando 4 slides. Resistência motivada por ganhos secundários, tá? Vários terapeutas observam que muitos clientes relutam em melhorar de seus quadros clínicos porque eles estão recebendo ganhos ou recompensas, ok? Então, assim, há um ganho específico, tá? A depressão mesmo, ela existe muitos ganhos para pacientes depressivos. A gente só vê realmente a manifestação clínica, mas existem ganhos ali, ok? Então, se eles saírem do quadro depressivo, eles vão ter que realmente ter mais responsabilidade, ou vão ter que executar ações que eles, por conta da depressão, não executam, e assim por diante. Exemplo, um operário que odeia seu trabalho e desenvolve um problema nas costas, psicossomático, pode resistir à psicoterapia porque, se for bem sucedido, ele será forçado a voltar ao trabalho que odeia, tá? Eu não vou entrar muito na visão da psicanálise não, tá, pessoal? No caso, apesar de estar aí. Então, essa resistência, né, a resistência motivada por ganhos secundários, ela é até uma resistência mais fácil de quebrar. Se a gente consegue mostrar outros ganhos, principalmente, a gente consegue quebrar um pouco dessa resistência, tá? Então, a visão da TCC, de modo geral, não identificam conteúdos profundamente reprimidos. Não há, diferente da psicanálise, né? Até vou voltar. Então, a psicanálise entende isso como conteúdo reprimido, ok? Uma mulher que diz que quer muito perder peso, na verdade, pode não perdê-lo porque ela inconscientemente percebe que, se o perder, seu marido achará mais atraente, exigirá mais sexo dela. Uma das explicações da psicanálise. E aí não há nenhum tipo de evidência por parte da TCC de que esse tipo de interpretação funciona, de que ela é real. Na verdade, a ciência, né? Existe, inclusive, um estudo francês que vai fazendo relação de vários quadros clínicos entre psicanálise e TCC e vai mostrando a validação científica de cada um deles, ok?
E aí, assim, existe validação para alguns quadros da psicanálise, mas tem muitos outros que não existem. A ponto de, lá na França, existe, Aline, eu vou dar uma olhada para você. Me peçam tudo isso, pessoal, anotam tudo que eu disse que vou dar para vocês, né? Vou mandar para vocês e me perguntem, que aí eu vou mandando, tá? Anote tudo, anote que eu esqueço. Esse estudo, inclusive, ele levou a um grande problema lá na França. Vocês conhecem o Livro Negro da Psicanálise? Já viram esse livro? Tá? É um livro bem grosso, inclusive, que ele mostra justamente várias evidências contrárias ao funcionamento da psicanálise, né? Não há, inclusive rebatendo muita coisa do que Freud falou. E esse livro, ele foi escrito, não vou lembrar o nome da autora, acho que é alguma coisa Rudenesco, o nome dela, não vou lembrar o primeiro nome, que com esse estudo, lá na França, foi proibido o psicanalista atender crianças autistas. Tá? Então, psicanalista na França não pode atender crianças autistas. Justamente por conta da falta de evidência. A Aline botou muito bem. Justamente por conta da falta de evidência no tratamento de crianças autistas pela psicanálise. Ok? E aí uma autora criou um livro realmente ressaltando a psicanálise. E eu vou mandar depois a cópia do livro. Aí isso foi quando surgiu o Livro Negro da Psicanálise, que foi de autores da TCC, realmente mostrando a falta de evidências que tem que justificasse o tratamento psicanalítico, né? Vale salientar o seguinte, tá? O fato da gente estar falando que não existe evidência do tratamento não significa dizer que Freud não conseguiu ter contribuições para a perspectiva clínica. Contribuição da parte de Freud é inquestionável, ok? Eu costumo dizer o seguinte, que o grande problema da psicanálise não é exatamente a teoria, mas o método. O método psicanalítico, especificamente, teoricamente, ele não parece realmente promover a mudança, especificamente. Ele é até uma terapia focada em resistência, ele é até uma terapia focada no estabelecimento de vínculo. Eu acho que isso, né, eles conseguiram pensar, apesar de nem sempre concordar exatamente com a postura realmente do psicanalista, do envolvimento, a maneira como ele se envolve, como ele estabelece o vínculo, mas vamos convir, mas eles não são realmente focados no processo de mudança, entendeu? Então eles partem do princípio que a mudança acontece única e exclusivamente por parte do paciente, tá? Como se nenhum tipo de influência fosse possível, e a gente sabe que isso não é verdade, no caso. E a agenda oculta, pessoal, é a última que a gente vai fazer referência. Tem ainda cretoterapia, tá? Exemplos de agenda oculta, peguei aqui também 2 exemplos de agenda oculta, tá? Para vocês. Gostaria que minha esposa fosse sensível e forte o suficiente para trabalhar comigo para um divórcio amigável, mas infelizmente ela não é. Só um paciente que quer se separar. Então eu vou usar essa terapia conjugal na esperança de que ela se torne mais madura e forte. Então poderemos nos separar em termos melhores, né? Então a pessoa, na verdade, foi para o processo terapêutico, não para poder promover o bem-estar do casamento, mas para poder, de repente, fazer com que a esposa peça separação. Isso já aconteceu comigo e com a Aline, né? O paciente veio para terapia e o casamento já estava muito desgastado, no caso, a Aline repassou o paciente para mim e no processo terapêutico eu identifiquei que ele não queria restabelecer o casamento coisa nenhuma. Ele queria, na verdade, o processo de separação. E aí a gente chamou, a esposa foi atendida por Aline, na sequência, e aí realmente a gente já foi direcionando para esse processo. Aí a gente, na verdade, colocou as claras. Isso, pediu para ele colocar as claras para a esposa, qual era a intenção real dele, né? Exatamente. E a gente começou a trabalhar um pouco em cima disso, tá? Outro exemplo de agenda oculta: se eu confessar ao terapeuta que acho que meu marido é nojento, extremamente pouco atraente e que eu realmente não quero fazer sexo com ele, o terapeuta vai pensar que eu sou muito imatura e favorecer meu marido nas sessões que estamos tendo juntos. Então eu vou guardar isso para mim, ok? Então 2 exemplos aqui de agenda oculta. Para encerrarmos, pessoal, essa quantidade enorme de motivos pelo qual as pessoas não mudam, tá? Tem a resistência ao creto e a terapia comportamental cognitiva, tá? A TCC, ela tem um problema. Geralmente ela atribui... É um problema assim, é uma coisa boa, mas que nem todo mundo lida bem. Ela atribui responsabilidade aos pacientes. E nem todo paciente consegue lidar com isso, ok?
Então, quase sempre se dão aos clientes algumas responsabilidades quanto ao grau de transtorno, tá? E, portanto, para reduzi-los, muitos deles resistem a aceitar essa forma de terapia. Outras vezes, terapeutas erroneamente concluem que eles são parcialmente responsáveis pelos próprios distúrbios, tá? Porque às vezes eles têm ações específicas que geram funcionalidade no transtorno, fazendo eles se sentirem totalmente culpados, ficando presos em suas condenações, né? E a gente sugere, claro, que o terapeuta não faça isso, no caso, tá? Com esses tipos de clientes resistentes, você pode mostrá-los contato que, embora pelo menos em parte sejam responsáveis por sua perturbação, você não está culpando-os por terem criado essa disfunção. Até porque tem uma frase que eu digo muito para eles, que assim, quando eles me perguntam se o transtorno é normal, tá? Eu falo muito, é normal dentro da sua história. Na história que você realmente desenvolveu, que você teve no decorrer da vida, esse quadro clínico ele é normal. Então, vocês meramente apontam sua cumplicidade para que possam mudar ideias, sentimentos e comportamentos a partir daí, tá? É o termo que eles usa, entendeu? Eu acho que é de dar ou não crédito à terapia, ou crédito ao paciente. Eu acho que a lógica é um pouco essa, né? Crédito de acreditar, de dar. Eu acho que a lógica é um pouco por aí. Como foi uma tradução literal do texto de Ellis, algumas coisas pode ficar meio truncadas, né? Na literatura. Tá bom? Então, uma maneira que a gente tem de poder conseguir quebrar um pouco isso, de tirar um pouco dessa culpa do transtorno, é mostrar que às vezes é uma tendência humana, uma característica típica, né? Aquilo que a gente chama de padronização, padronização de ações ou padrões comportamentais, assim, é uma conduta típica do ser humano. Tá bom, pessoal? Olha só, eu vou novamente relatar e mencionar cada um, para que vocês não esqueçam, tá? Para que vocês lembrem eventualmente deles. Então, resistência resultante de distúrbios mentais graves, emocionais graves, baixa tolerância à frustração, medo de divulgação e vergonha, terceiro, resistência de sentimento e desesperança, resistência de sentimentos de desesperança, tá? Distúrbios secundários, 5, resistência motivada por autopunição, 6, tá? Pessimismo, perspectiva depressiva e dificuldade de assumir riscos, 7, perfeição e grandiosidade, 8, tá? Resistência motivada por medo da mudança ou medo do sucesso, 9. Reatância, 10. Resistência motivada por ganhos secundários, 11. Tá? E resistência ao CRET e à terapia comportamental cognitivo, 12. São 12 motivos que ele estabeleceu pelo qual as pessoas podem não mudar. Tá bom, pessoal? Eu acredito que vocês foram identificando alguns pacientes que têm esses perfis aqui que foram mencionados. Não é isso? Resistência a... trabalhar com resistência terapêutica, pessoal, eu acho que vocês estão percebendo, é muito, muito, muito mais denso do que trabalhar com terapia cognitivo-comportamental. Concordam? Cada aula dessa, é engraçado, quando eu fiz o curso e eu botei 25 aulas, muita gente me disse que era aula demais. Ah, mas é muita aula, tá? De verdade, eu acho pouco. 25 aulas para esse curso. Tá bom? É o que, Aline? Como é a pergunta de quê? Eu não entendi. Vixe. Não vou lembrar. Se alguém lembrou aí, tá sabendo o que a Aline tá fazendo. Ah, sim. Tá. Eu tô falando que trabalhar com resistência terapêutica é muito mais denso do que trabalhar com a mera TCC. Entendeu? A densidade dos conteúdos é impressionante. Quando eu comecei a estudar, realmente é um grau de densidade, uma quantidade muito grande de temáticas, né? Que é engraçado, que é TCC, mas assim, às vezes eu tenho a impressão que a gente está sempre trabalhando, quando a gente trabalha só com TCC, a gente está sempre trabalhando nos 30%. A gente está sempre trabalhando ali com 30% do conteúdo. Quando a gente vai para resistência terapêutica, a gente bota mais 50% do conteúdo. Às vezes a impressão que eu tenho é essa, entendeu? A gente acaba tendo mais teoria, a gente acaba tendo mais manejo e acaba crescendo enquanto terapeuta. Não sei se todo mundo concorda com essa minha visão. Faz sentido para todo mundo? Isso? Pois é. Então vamos ver na prática, tá?
Quem não viu o filme, né, Gênio Indomável, aproveita para dar uma olhadinha. Pois é, as mudanças são enormes mesmo, Aurineide. É impressionante como de fato tem evolução. Entendeu? Pessoal, quem não viu o filme, aproveita para ver, tá? Porque vocês vão fazendo a relação com o conteúdo da aula, ok? Por hoje é isso e nos vemos semana que vem, como sempre, tá? Deixa eu só aproveitar para falar. A gente vai ter aula até o dia 23, vamos ter uma pausa do recesso final de ano, tá? E a gente tá voltando, eu vou ver a data que a gente volta. Mas ali por volta do dia 13, 15, né? Por essa data aí. Acho que 13. A gente volta dia 13. Tá bom? Então já deixando todo mundo avisado que a gente dá o recesso final do ano e dia 13 a gente tá de volta. Tá? Mas vamos ter aula ainda até o dia 23. Tá bom, pessoal? Então, boa noite e até a próxima aula. Capítulo 2, tá? Eu vou mandar o livro na íntegra, que aí quem gostar de ler inglês pode ler, tá bom? Pois uma boa noite e até mais.